Após a gravidez da herdeira da família Gu de Pequim, eu desapareci. Nos 5 anos seguintes, circula a lenda da implacável e impiedosa CEO, solteira e sem intenção de casar, mas não sabe que ela já foi por mim, passar por vida ou morte na sala de parto, contar os dias à noite, esperando por alguém que não voltará. 5 anos depois, eu voltei a esta terra que uma vez me aprisionou. Mestre, vá para a mansão Xingai. Dentro da mansão, Gu Shuvan está agachado em frente a Xiao Cizi. Sua voz é muito suave e gentil. Cizi, por que você ainda não foi dormir? Amanhã você ainda tem que ir à escola. Mamãe, por que papai ainda não chegou? Ele prometeu voltar para comemorar meu aniversário. Na próxima segunda, o feijão dourado caiu de repente. Olhando tristemente para a mamãe, Gu Shuvan acaricia a cabeça de Xiao Cizi, olhando para aquelas sobrancelhas e olhos iguais aos meus. Meu coração involuntariamente se suaviza. O tom se torna ainda mais suave. Como poderia ser? Papai gosta muito da Yin, mas o trabalho do papai é muito ocupado. Ele tem algo a fazer e não pode voltar. Amanhã, a mamãe vai te levar para a escola, tudo bem? Cizi parece ter ficado mais inteligente hoje. Ela começou a chorar alto. Você está me enganando. Papai simplesmente não gosta de mim. Outras crianças têm seus pais para levá-las à escola. Só o meu pai não vai me levar. Gu Shuvan não sabia como confortar. A Kia não gosta dela. Também não gosta do filho deles. Um fato que até Cizi percebeu. Só ela está se enganando. Wang Shu me observou parado na porta. Percebeu que eu estava olhando Cizi chorar, mas estava muito ansioso. O genro já não gostava de Cizi. Agora Cizi ainda estava chorando. O que fazer se isso irritar o genro? Apressei-me a avisar. Genro, por que você não entra? Ignorando que Gu Shuvan ouviu o som, olhou para o meu lado. Ela mesma não sabe quando. Os olhos se tornaram suaves. Ela se levantou rapidamente e veio até mim. De repente, me abraçou apertado. Encostou a cabeça suavemente no meu peito. Certifiquei-me de que não era um sonho. Abracei o suficiente tanto o público quanto a cor. Minha voz preguiçosa soou. Gu Shuvan relutou em soltar as mãos. Ela pegou um par de chinelos do armário. Abaixou-se. Colocou os chinelos em meus pés pessoalmente. Esse movimento era extremamente habilidoso. Depois de fazer tudo isso, eu caminhei rapidamente em direção à sala, olhando para o rosto manchado de lágrimas à minha frente. A criança ainda estava chorando e gritando. Sempre que havia antes, eu sempre me lembrava de Gu Shuvan quebrando promessas. A gratidão foi um acidente. Eu não sabia como enfrentar Xiao Cizi. Só me restou fugir de tudo isso. Pensei um pouco e disse: não chore. Papai voltou. Embora a voz estivesse um pouco rígida, as palavras saíram. No entanto, ficou paralisada e esqueceu de chorar. Até a Gu Shuvan ao lado. Olhou para mim, surpresa. Eu fingi estar calmo e tosse. Gu Shuvan também não se importou em estar surpresa. Perguntou apressadamente: o que aconteceu? Você está resfriado? Eu pedi para eles pegarem remédio. Não precisa. Não estou gripado. Eu olhei para frente, para a criança que se parecia em 7 partes com Gu Shuvan. Um garotinho que não é tão ingênuo. Seus olhos e sobrancelhas também tinham um toque de ternura. Abaixei lentamente para olhar nos olhos de Xiao Cizi. Minha voz involuntariamente ficou um pouco mais suave. Por que você não vai dormir? Papai, eu sinto sua falta. Hoje é o aniversário da Cizi. Você disse antes que ia me acompanhar no meu aniversário. Você esqueceu? Eu não esqueci. Olha, eu voltei a tempo, não é? Eu também trouxe um presente de aniversário para você. Veja se você gosta. Dito isso, entreguei o presente para Xiao Cizi. Agora até Gu Shuvan não conseguiu conter a surpresa. A Qian nunca se dirigiu a Cizi de forma proativa. Muito menos voltar para dar a ela um aniversário. E comprar presentes. Será que a Qian ainda quer deixá-la? Ou as lágrimas de Gu Shuvan giram em seus olhos. Papai, acabei de agradecer por você ter me comprado a boneca Barbie. Então, papai, amanhã você pode ir comigo e com a mamãe? Juntos me levar para a escola infantil? E o Yin, vá dormir logo. Papai está muito cansado. Deixe o papai descansar. Antes que eu pudesse responder, Gu Shuvan rapidamente interrompeu. Gu Shuvan, será que agora eu não tenho nem o direito de levar minha filha para a escola? Eu me virei para olhar Gu Shuvan, mas ainda havia confusão que passou rapidamente em seus olhos. Qian, não era isso que eu queria dizer. Eu pensei que você não quisesse. Olhe nos meus olhos. Gu Shuvan ficou momentaneamente atordoada. Ela imediatamente pensou em algo. As pálpebras cobriram a expressão em seus olhos. Qian, eu já disse. A menos que eu morra. Caso contrário, eu não vou te deixar. Gu Shuvan me olhou com uma determinação incomum e disse: eu não pude deixar de apoiar a testa. Tudo é culpa minha por ter sido tão ruim com ela antes. Fez com que ela nunca tivesse a sensação de Qian.
Um pequeno gesto de bondade e ela já acha que há segundas intenções. Xiao Zizi ainda não sabe o que aconteceu. Puxou minha roupa. Tudo bem, papai? Eu olhei carinhosamente para minha filha e disse: claro que pode. Amanhã, papai e mamãe vão te levar juntos para a escola. Mas agora você precisa dormir direitinho. Xiao Yin piscou os olhos e olhou para a mamãe. E deu uma olhadinha discreta para o papai que estava de costas. Xiao estendeu os bracinhos pedindo para a mamãe o levar para dormir. Eu também voltei para o quarto, olhando pela janela para a paisagem do lado de fora, pensando no meu amigo de infância, Jiaxiu. Aqueles materiais que ele me enviou no último mês. De repente, percebi que era um pouco estranho. Eu nem sei quando a Gu Shuvan chegou. Akian, o que você está pensando? Nada. A Zizi já dormiu? Gu Shuvan ficou paralisada por um momento. Ela não esperava que eu me importasse com a Zizi. Eu contei uma história para ela. Ela acabou de adormecer. Eu bocejei. Fui direto para o quarto. Gu Shuvan me seguiu de perto, como se no próximo segundo eu fosse desaparecer. Depois, mas eu não consegui dormir de jeito nenhum. Só de pensar que Gu Shuvan está dormindo ao meu lado. Embora houvesse espaço suficiente para mais uma pessoa entre nós. Mas agora as coisas são diferentes. Agora que sei daquela coisa, Gu Shuvan permitiu que eu a malinterpretasse todos esses anos. Mas nunca se defendeu. Ao pensar nisso, eu me movi na direção de Gu Shuvan. Gu Shuvan rapidamente se enfiou em meus braços. Ela me abraçou apertado. Então, apressadamente, se soltou. Akian, o que aconteceu com você? No passado, eu nunca me aproximei dela. Eu rebati. Como assim? Só você pode me abraçar secretamente depois que eu adormecer. Não posso te abraçar para dormir? Depois que as palavras saíram, eu me arrependi um pouco. Como essa boca não consegue falar nada? Gu Shuvan rapidamente explicou. Claro que pode. Akian, você pode fazer como quiser. Desculpe. Eu só estou muito feliz ao ouvir suas palavras. Estou me sentindo pior. Eu claramente sempre a malinterpretei. Ela ainda disse desculpe. Eu realmente mereço isso. Apertei ainda mais a mão de Gu Shuvan. Perguntei se eu estava cansado e queria dormir. Boa noite. Nesta noite, alguém teve uma boa noite de sono. E outros têm dificuldade para dormir à noite. Quando abri os olhos, só vi um rosto ampliado na minha frente, com sobrancelhas e olhos suaves me olhando. Ao me ver acordar, Gu Shuvan disse suavemente: Akian, você acordou? Está com fome? Vamos descer e tomar café da manhã. No entanto, eu não a ignorei. Olhei para o relógio e já eram 8 horas. Neste horário, Zizi já foi para a escola. Por que você não me chamou? Eu prometi ontem levar Zizi para a escola. Só de pensar na expressão surpresa da minha filha na noite passada. Deve ter ficado muito decepcionada esta manhã, não é? Eu realmente sou péssima. Gu Shuvan pensava às 6 da manhã de hoje. Em queria que o papai a levasse para a escola. Havia uma leve sensação de culpa. Foi difícil, mas Akia me deixou dormir em seus braços. Como pude deixar isso atrapalhar? Isso só atrapalha o descanso de Akia. Gu Shuvan disse sem vergonha. Zizi, você já é um adulto. Precisa aprender. Não se pode pensar em depender dos pais. Especialmente o papai NB. A pequena Zizi, de apenas 4 anos, estava confusa. Ela mal teve tempo de passar com o papai, certo? O papai finalmente ia passar um tempo com ela. E você vai querer monopolizá-lo de novo. Embora não esteja feliz. Mas ainda assim, seguiu o motorista obedientemente. Gu Shuvan me entregou um copo de água morna. Zizi acha que você está muito cansado. Ela foi para a escola sozinha. Você voltou. Assim que ela ficou muito feliz. Eu também fiquei muito feliz. Eu pensei sobre esses anos de mal-entendidos com Gu Shuvan. Não apenas feri intencionalmente o coração de Gu Shuvan, como também nunca olhei para Zizi com atenção. Mas ela não fez nada de errado. Ela ainda é apenas uma criança de 4 anos. Depois de me arrumar, desci rapidamente as escadas. A mesa estava cheia de pratos. Comida feita à mão por Gu Shuvan. Tudo era do jeito que eu gostava. Gu Shuvan estava sentada lá quietamente. A luz do sol entrava pela janela. Para ela, esperar também é uma forma de felicidade. Mas ela temia que nem mesmo tivesse o direito de esperar eu voltar para casa. Eu fui em direção a Gu Shuvan passo a passo. O que eu não sabia era que Gu Shuvan estava sentada lá. Esperei quantos dias e noites? Junto com a comida que estava esfriando. E aquele coração ardente. Vamos comer. Eu peguei os talheres como se nada estivesse acontecendo. Comecei a saborear. Gu Shuvan sorriu, e estrelas brilharam em seus olhos. Mas não peguei os talheres. Em vez disso, olhei avidamente para a pessoa à minha frente. Ou talvez Gu Shuvan quisesse congelar o tempo naquele momento. Olha só. Coma. Enquanto falava, coloquei um baúzi para ela.
Gu Shuvan percebeu que eu estava servindo comida para ela. Ela ficou momentaneamente atordoada. Ela lentamente comeu o baozi, como se tivesse lembrado de alguma bela memória. O sorriso em seus olhos estava prestes a transbordar. Eu coloquei a mão na testa, exausto. Se os funcionários da Gu vissem Gu Wei agora, não ficariam de boca aberta? Eu terminei de comer rapidamente, olhando para mim, parecendo que eu ia sair. Gu Shuvan rapidamente se levantou. Akian, para onde você vai? Eu vou te levar. Eu tenho um assunto. É só deixar o motorista me levar. O que você disse? Vou te encontrar para almoçar ao meio-dia. Gu Shuvan concordou apressadamente. Então eu vou te esperar na empresa. Ontem à noite, eu já entrei em contato com meu amigo de infância, Jia Xiu. Nós combinamos de nos encontrar hoje. Aquele incidente que aconteceu há um mês. Eu só entendi o básico. Agora eu preciso esclarecer tudo. Chegamos ao café combinado. Jia Xiu já estava sentado lá, esperando. Sente-se primeiro e veja isso. Jia Xiu tirou um documento da bolsa e colocou na minha frente. De alguma forma, eu me senti um pouco hesitante neste momento. Eu tenho medo de que todos esses anos tenham sido culpa minha. Tenho medo de que Gu Shuvan saiba de tudo. E ainda assim me ama tanto. Como meu amigo de longa data. Jia Xiu naturalmente sabia o que eu queria dizer. Akian, o que você ainda está hesitando? Nós não somos mais garotos de 17 ou 18 anos. Você ainda quer continuar se enganando? Isso é injusto com Gu Shuvan. Injusto com Cizi. Você não pode se aproveitar do amor de Gu Shuvan por você. Você a machuca sem remorso. Eu não tenho como refutar. Diante de alguns papéis finos. Depois de ler, eu deixei meus olhos caírem sem forças. Eu percebi claro e claramente. Não é culpa de Gu Shuvan. É tudo culpa minha. Fui eu quem trouxe o lobo para dentro por ser cego. Nossa família é um dos grandes tubarões do mercado imobiliário em Acite. Eu fui o filho mais novo da família desde pequeno. Naturalmente, eu era muito mimado. Na idade de 18 anos, quando o amor começou a florescer, eu me apaixonei por uma garota. Eu a persegui de forma ostensiva por mais de meio ano. Finalmente, eu consegui conquistar Shen Yu. Shen Yu vem de uma família monoparental. Ela foi criada apenas pela mãe. Ela nunca mencionou o pai para mim. Eu achei que poderia ser inconveniente e nunca perguntei. No ano em que a conheci, ela está distribuindo CDs em frente ao shopping. Depois que conquistei Shen Yu, preocupado com a situação financeira de Shen Yu, então pedi ajuda à minha irmã. Coloquei Shen Yu na sede da minha empresa. No começo, tinha medo de que Shen Yu não aceitasse. Eu hesitei por muito tempo antes de contar a ela essa notícia. Shen Yu me abraçou forte na hora. Ela apenas disse que se esforçaria. Ela realmente precisava de uma oportunidade para provar seu valor. Todos duvidavam do nosso amor. Shen Yu realmente tem talento. Aos poucos, todos começaram a mudar de opinião sobre ela. Até meu pai, às vezes, elogiava muito ela. Ele disse que via nela o reflexo de sua juventude. Meu pai está envelhecendo. Ele começou a delegar mais responsabilidades. A empresa realmente cresceu sob a liderança de Shen Yu e da minha irmã mais velha. Sob a direção delas, o desenvolvimento foi rápido. Especialmente Shen Yu, que, com seu aguçado instinto comercial, conseguiu se antecipar e aproveitar as oportunidades. A DL completou vários grandes projetos. O coração das pessoas também pode mudar. Ou talvez, desde o começo estava errado. Um mês atrás, Jia Xiu já me disse claramente. Mas eu simplesmente não acreditei. Eu sei. Jia Xiu não me enganaria. Jianju só não estava em minhas mãos ainda. Eu não queria acreditar. Então Jia Xiu apresentou as provas. Para que eu pudesse ver pessoalmente. Eu olhei para tudo isso com calma no rosto. Mas minhas pontas dos dedos tremiam incontrolavelmente. Fui cegado pelo amor. Gu Shuvan não fez nada de errado. Sempre fui eu quem abusei do amor dela sem remorso. Coloquei toda a culpa sobre ela. Akian, o que você vai fazer agora? Todos esses anos. Você nunca gostou um pouco de Gu Shuvan? Gu Shuvan entrou na minha vida há 7 anos. Sempre tive medo de dar um passo adiante. Talvez se não tivesse acontecido aquela coisa há 5 anos, não teria a aparição de Cizi. Agora talvez eu já tenha pensado em várias. Deve ter se separado dela, certo? Gu Shuvan é muito importante para mim. Mas essa importância não tem a ver com amor. Eu fui muito ruim com Gu Shuvan. Eu quero ser melhor com ela no futuro. E também com Cizi. Eu quero primeiro aprender a ser um bom pai. Jia Xiu sabe que estou assim. Gu Shuvan ainda não tem chance. Tudo bem, tudo bem. Você finalmente voltou com dificuldade. Não vamos falar sobre isso. Não é só uma mulher? Ao ouvir isso, eu sabia que... Jia Xiu esbarrou em Lu Qingyin novamente. Jia Xiu gosta de Lu Qingyin há muitos anos. Ele só tem olhos para ela. Jia Xiu finalmente se declarou. Lu Qingyin até aceitou. Mas não foi divulgado. Ficou parecendo um romance clandestino.
Por causa disso, Jia Xiu se compadece tanto de Gu Shuvan. Jia Xiu silenciosamente vê Gu Shuvan como uma pequena esposa injustiçada. O olhar que ele me lançou era como se estivesse olhando para um canalha. Ele disse com raiva: "Vocês homens não prestam." Eu estava com uma expressão de descontentamento. "Você não é homem?" No caminho de volta, passei por uma loja. Fui atraído por um vestido branco na vitrine. Entrei direto e comprei o vestido. Eu acho que a Gu Shuvan ficaria muito bonita com ele. Eu a malinterpretei todos esses anos. Eu só quero ser um pouco melhor para ela. Olhei para o relógio e vi que estava quase meio-dia. Cumprimentei rapidamente o Jia Xiu. Dizer que ia almoçar com a Gu Shuvan. Chegando ao grupo Gu. Já são quase 12h30. Assim que cheguei ao primeiro andar, vi o Shen Teshu andando de um lado para o outro no saguão. Ao me ver, seus olhos brilharam. Ele veio rapidamente em minha direção. Genro. A Gu Shuvan está te esperando no escritório. O Shen Teshu enxugou o suor da testa. Vamos. Um sorriso sutil surgiu em meus olhos. O Shen Teshu me levou pelo elevador exclusivo do presidente. Não é a primeira vez que eu venho aqui. A memória da primeira vez não é boa. Deve ter sido muito ruim. Naquela época, eu tinha acabado de me casar com Gu Shuvan. Eu odeio Gu Shushin. Além disso, sou teimoso ao achar que o que aconteceu com Shen Yu foi culpa dela. Passava o dia todo dizendo para Gu Shuvan se afastar de Shen Wang. E ainda fui a Ishi Group para brigar com Gu Shuvan. Fui para discutir o divórcio. Os funcionários todos sabiam. Eu tenho um temperamento ruim. Muitas pessoas me viram no primeiro andar. A expressão deles era como se tivessem visto o rei do inferno. Eles com certeza pensaram que eu estava aqui para brigar com Gu Shuvan. Não deu tempo de eu pensar muito. Chegamos no último andar. Eu empurrei a porta suavemente. Então vi Gu Shuvan com a testa levemente franzida. Estava sentada, perdida em pensamentos. Seus dedos finos acariciavam inconscientemente. De repente, eu senti. Gu Shuvan estava completamente envolta em frustração e desânimo. No fundo do coração, havia uma confusão inexplicável. Não conseguia suportar vê-la assim. No momento em que Gu Shuvan me viu, seus olhos pareciam cheios de galáxias. Ela me olhava com ternura e atenção. Eu sempre evitava olhar nos olhos dela. Tinha medo de me afogar nessas galáxias. O que você estava pensando agora? Você nem percebeu quando entrei. Você não acha que estou te enganando, né? Qian. Eu. A onda atingiu meu pensamento secreto. Gu Shuvan teve que baixar a cabeça. Estou com vontade de tocar. Queria acariciar a cabeça de Gu Shuvan. Mas esse gesto não era apropriado para a situação deles. Deixa pra lá. Vá com calma. Não podemos nos apressar. O encontro com a Xuan demorou um pouco. Prometi que iria te acompanhar para jantar, então vou. Se você continuar assim, eu vou embora. Eu só queria dar um toque em Gu Shuvan. Fingir que ia embora. Quem diria que Gu Shuvan me puxaria abruptamente? Ela me abraçou firmemente pela cintura. Qian, não vá. Você disse que ia almoçar comigo. A voz de Gu Shuvan, cheia de mágoa, disse. Me exponha. Eu não vou embora. Para você. Abra e veja se gosta. Este é o meu primeiro presente grande para Gu Shuvan. Gu Shuvan ficou completamente surpresa. Ela não esperava que fosse para ela. Gu Shuvan estendeu a mão para pegar a bolsa, com um leve sorriso nos olhos. Descobriu que era um vestido branco. Obrigada, Qian. Eu gostei muito. Ela me puxou e foi em direção à sala de descanso. Eu estava confusa. Então vi Gu Shuvan jogando a roupa para o lado. A beleza pode enganar. Eu suspeito que Gu Shuvan esteja em SY. O que você está fazendo? Isso é na sua empresa. Apenas ouvi uma leve risada. No que você está pensando? Qian. Eu só queria trocar de roupa para te mostrar. Qian, você pode me ajudar a amarrar a corda nas costas? Eu me xingo em pensamento por não ter sucesso. Eu não sei fazer isso. Faça você mesmo. Falando nisso. Estou com um pouco de alergia na pele. Na verdade, eu sei amarrar. Quando eu estava com Shen Yu no passado, eu cuidava de todas as necessidades dela. Tudo que não sabia, sabe agora. Olhando para Gu Shuvan, o sorriso em seus olhos desapareceu. Por uma força estranha, eu disse. Mas vou tentar. Gu Shuvan instantaneamente sorriu mais. Ela puxou o cabelo suavemente para frente. Sinto que fui enganado novamente. Com habilidade, amarrei um laço. A técnica habilidosa me fez coçar o nariz timidamente. Mas Gu Shuvan não disse nada. Toquei o laço bem feito nas costas. Não sei o que estava pensando. Novamente vi Gu Shuvan segurando minha mão com cuidado, com medo de que eu a soltasse a qualquer momento. Você já decidiu o que quer comer? Felizmente, eu não fiz nada. Em vez disso, segurei a mão dela. Inclinou a cabeça e olhou para ela. Deu um sorriso astuto. Vamos comer no refeitório da sua empresa. Gu Shuvan é delicada e bonita. A comida do refeitório dos funcionários é boa, embora
Mas a Kian sempre teve uma vida de luxo desde pequeno. Todas as refeições são cuidadosamente preparadas ou feitas por ele mesmo. Pensou um pouco e disse: estou ouvindo você. Saímos do escritório. Neste momento, a secretária viu o presidente e o genro, de mãos dadas, saindo da empresa. Mal posso acreditar nos meus olhos. Meu Deus! Isso é uma mudança de tempo? Imediatamente pegou o celular para compartilhar essa nova notícia. Notícias recém-lançadas. Sobre a CEO e o genro. Ainda está quente. Alguém respondeu. Fale logo, andar de cima. Diga logo. Vocês não podem imaginar. O genro e a CEO acabaram de sair do escritório de mãos dadas. Deve ser hora de comer. Eu perdi. É verdade? O genro veio hoje. Ele não quebrou nada. E ainda está de mãos dadas com a garota. Por favor, quem está em cima, preste atenção. Eu sei. Hoje, o assistente Shen esperou muito tempo no saguão. Com certeza, foi a Yidai que mandou buscar o genro. O genro é muito bonito. Não tem ideia de que é seu funcionário. Gu Shuvan já estava em uma discussão acalorada. Estava me observando escolher a comida no refeitório dos funcionários. Olhando para mim, indeciso ao lado. Quero frango picante ou brócolis? Gu Shuvan acenou e disse que queria tudo. E ainda adicionou vários pratos que eu gosto. E uma sopa nutritiva. Eu olhei para o prato cheio de comida. Tudo era o que eu adorava comer. Mas não tinha o gosto de Gu Shuvan. Olhando para mim, ainda paralisado na janela. O que aconteceu? Tem mais alguma coisa que você quer comer? Ela se lembra que tudo que a Kian mais gosta está aqui. Eu gritei. Tia, mais uma porção de xiaolonggao, por favor. Gu Shuvan ficou um pouco surpresa, um pouco perdido. Mas seus olhos estavam cheios de alegria. Eu perguntei, confuso. Eu vejo que você gosta muito de xiaolonggao. Você não gosta? Esta manhã, você estava tão feliz quando a alimentou. Gosto muito. Gu Shuvan me olhou e disse. Nos olhos dela havia algo que eu não conseguia entender. Durante a refeição, porque estávamos na cantina dos funcionários. A maioria dos funcionários estava sussurrando, murmurando algumas coisas. Gu Shuvan estava um pouco impaciente. Um olhar afiado passou por ali. Havia alguns murmúrios. De repente, todo o restaurante ficou em silêncio. Eu não estava com muita fome. Comi um pouco e já estava satisfeito. Automaticamente, peguei a comida que sobrou e passei para o lado de Gu Shuvan. Gu Shuvan pegou de forma natural, como o que sobrou do meu prato. Eu observei Gu Shuvan à minha frente, movendo-se com elegância e graça. Até mesmo comer os bolinhos. Foi como se ela estivesse desfrutando de um jantar de 5 estrelas. Um leve sorriso surgiu em meu coração. E neste momento, os outros funcionários do restaurante já não se importavam em comer. Fenfen pegou o celular para compartilhar fofocas. Meu Deus! Vocês viram? O Sr. Gu olha para o tio com tanta ternura. O que isso significa? Ou o olhar da CEO para o genro sempre foi tão saboroso? Vocês não viram Gu Nian comer o que sobrou do prato do genro? É tão natural. Os dois terminaram de comer. Gu Shuvan perguntou. O que fazer à tarde? Eu pensei um pouco e sorri ao dizer. Não sei. Que tal eu te acompanhar a tarde toda hoje? Eu a olhei com sinceridade. Mas Gu Shuvan apenas colocou os fios de cabelo soltos atrás da orelha. Olhando para minha pequena orelha. Murmurei em voz baixa. Desta vez. O que você quer ouvir agora? Eu olhei para baixo. De fato. Eu ainda estou muito ansiosa. Eu só quero ser um pouco mais gentil com ela. Eu estou apenas cansada. Quero descansar. E depois ir buscar Sisi na escola. Assim é. Não pode ser? Como eu suspeitava. Ao ouvir que estou cansada, Gu Shuvan não pensou em mais nada. Posso ir dormir um pouco na minha sala de descanso? Gu Shuvan pediu novamente ao assistente Shen para trazer os petiscos e sucos que eu gosto. Eu me sentei na cama da sala de descanso, enquanto comia os petiscos e lia um romance. Vendo que Gu Shuvan não tinha a menor intenção de sair para trabalhar. Não há o que fazer. Só posso falar eu mesma. O que você está fazendo aqui olhando para WG? Você não tem trabalho para resolver? Até as plantas estão tão desocupadas. Sem opções. Gu Shuvan teve que sair para trabalhar. Antes de sair, Gu Shuvan não fechou a porta. Assim, ao levantar a cabeça da mesa, ela poderia me ver. E eu estava tão imersa na novela que não conseguia me desvencilhar. Não percebi. Não havia se passado nem 20 minutos. Eu fui adormecendo lentamente. Gu Shuvan se aproximou suavemente da beira da cama. Ela arrumou o cobertor para mim. Olhando para mim, que estava profundamente adormecida. Gu Shuvan se inclinou e beijou minha testa. Então, saiu para lidar com os documentos. Quando eu acordei, as cortinas estavam fechadas. Não havia um pingo de luz no quarto. Olhei para o celular, eram 4 da tarde, pensando que precisava buscar Sisi na escola. Então,
Desci da cama. Gu Shuvan viu que eu acordei. Ela deu 2 ou 3 passos até ficar na minha frente. Doce. Não ia mais dormir um pouco. Eu sorri. Já são 4 horas. Eu ainda preciso buscar Sisi na escola. Se eu não acordasse, você não ia me chamar de novo? Gu Shuvan abaixou a cabeça e ficou em silêncio, com uma expressão de mágoa. Minha raiva diminuiu pela metade. Abrandou o tom. O que você está olhando? Vá fazer o que você precisa. Eu fico aqui sozinha por um tempo. Vou sair às 4h30 para buscar Sisi. Gu Shuvan fez uma expressão emburrada e disse: eu só quero ficar ao seu lado. Não pode? Eu já terminei de lidar com os documentos. Posso te acompanhar, tudo bem? Olhei para ela com estranheza e disse: se você quer ficar aqui, fique. Depois disso, não me preocupei mais com Gu Shuvan. Com uma mão segurando um grande pacote de batatas fritas picantes, comecei a comer. Com a outra mão segurando o celular, assistindo às obras dos alunos da Academia de Música A. Gu Shuvan olhou para mim. Embora a relação entre os dois não fosse mais como nos primeiros anos, tão tensa. Ela quer. Talvez porque, com o passar do tempo, a Kian também a aceitou aos poucos. Ou talvez apenas aceitasse a situação atual. Mas Gu Shuvan me ama. E entende melhor como é amar alguém. Ela sabe muito bem que se a Kian ainda não a ama, eu me preocupo com isso. Os pensamentos de Gu Shuvan dia após dia. Acabou de tocar e correu de volta para casa. Embora os assuntos posteriores à apresentação tenham sido deixados para Kim Fei cuidar, mas também há uma parte que precisa da minha própria dedicação. Além disso, a Academia de Música enviou um convite ao meu estúdio, esperando que eu atuasse como professor orientador da academia. Estou considerando seriamente essa proposta. Embora eu não seja muito velho, minha habilidade na música é comparável à de muitos músicos com mais de 50 anos. Nos últimos anos, para escapar de Gu Shuvan, estive fazendo várias apresentações em SJ. Embora Gu Shuvan tenha estipulado que eu deveria ficar em casa 5 dias por mês, eu nunca cumpri essa regra. Sempre fiz o que quis. Quando me lembrava, eu voltava para ficar um tempo. Gu Shuvan nunca disse nada. Apenas, toda vez que eu voltava, Gu Shuvan estava em casa me esperando. Talvez a indulgência de Gu Shuvan ao longo dos anos deixe-me acalmar lentamente. Ou talvez, por estar sempre correndo por aí, eu também esteja um pouco cansado. Quero parar e passar um tempo com Sisi e Gu Shuvan. Ao pensar nisso, então, sinto que o convite da universidade chegou na hora certa. Assim, ficar aqui agora tem uma razão válida. Não preciso me preocupar em ser cauteloso com Gu Shuvan. Era um truque que eu queria fazer antes de partir. Eu finjo despretensiosamente e inclino a cabeça. Gu Shuvan estava sentada ao meu lado. Justamente o suficiente para descansar na shoulder de Gu Shuvan. Isso realmente expressou o que eu sentia. Eu esfreguei o ombro de Gu Shuvan com satisfação. Continue olhando. E o coração de Gu Shuvan parecia estar cheio de mel. Cheio. E se não amar? Eu amo a Kian, isso é o suficiente. A imagem que Gu Shuvan mais sonhava no passado era assim. Depois de uma soneca tarde, a luz do sol entra pela janela. Eu estou sentado ao lado dela, descansando no ombro dela. Ela não faz nada. Apenas me observa. Mas esse tempo é muito curto. Ela ainda não teve tempo de aproveitar. Fui interrompido pelo despertador repentino. Gu Shuvan estava com a testa franzida. Ela me olhou sem expressão. Eu desliguei o despertador com agilidade. Lancei um olhar desaprovador para Gu Shuvan. Como? Se eu não tivesse colocado um despertador? E se eu perdesse a hora? Gu Shuvan se levantou, sem saber o que fazer. Ela segurou minha mão e saímos do escritório juntos. Vamos buscar aquele terceiro elemento. A secretária do escritório viu Gu Shuvan e eu saindo. Ela imediatamente se endireitou. Mas Ilguan ainda estava secretamente reunido, vendo as mãos entrelaçadas dos dois. Alguém exclamou: uau! TSK. O genro desta vez não ficou bravo. E também, como esperado, assim que o genro voltou, Gu Shuvan tem saído do trabalho mais cedo todos os dias. Na escola infantil, Gu estava sentada em seu lugar, observando a professora dar aula, olhando com uma expressão muito séria. Mas sua mente já estava a 100.080.000 quilômetros de distância. E Sisi não pôde deixar de suspirar. Papai voltou ontem e comemorou seu aniversário. E ainda comprou um presente para si mesmo. Mas meu pai prometeu me mandar para a escola e quebrou a promessa. Durante o intervalo, havia muitas crianças dando presentes de aniversário para Gu Sisi. Gu Sisi sempre foi popular na classe. Ela é bonita. Muitas crianças querem ser suas amigas. Mas também há quem a inveje. Jinan não a suporta normalmente. Os meninos da classe estão todos em volta de Gu Sisi. Ela acha que Gu Sisi parece um menino. Não tem nada da graça que uma menina deveria ter. Jinan olhou para o menino que gostava.
e disse a Gu Sizi, feliz aniversário. Estava muito irritada. Ela foi até o lugar de Yi Sizi. Gu Sizi sempre teve uma boa relação com os colegas de classe. Te desejo um feliz aniversário. Mas você realmente é feliz? O papai NB voltou para te dar parabéns? Vamos comemorar o aniversário? Papai e mamãe sempre tiram um dia de folga para me acompanhar ao parque de diversões. O papai NB já te acompanhou? Gu Sizi instintivamente quis rebater, mas ela não tinha motivos para rebater. Embora ela quisesse acreditar, papai voltou especialmente para comemorar o aniversário dela. Mas a verdade é que antes houve. Eles também nunca foram juntos ao parque de diversões. Jinan viu que Gu Sizi não estava falando. E então soube que estava certo. E então disse ainda mais. Papai não gosta de você. Gu Sizi empurrou Jinan para o chão. Ignorando tudo, começou a agir. Jinan, atordoado, já não sabia como reagir. Ela não sabia por quê. A reação de Gu Sizi foi tão intensa. Antes, ela sempre ficou em silêncio. As crianças ao redor não podiam suportar. E rapidamente puxaram os dois. Também havia quem fosse imediatamente contar ao velho. 10 minutos antes do término das aulas. Em estava em silêncio, parada no escritório. A professora virou-se e disse a elas. Eu já entrei em contato com os pais de vocês. Se há algo, podemos conversar direito. Mas JD não pode agir com violência. Você não fez a coisa certa nesta situação. Na estrada. Gu Shuvan recebeu a ligação da professora da Sizi. Ela franziu a testa. Bom, eu entendi. Estamos a caminho. Eu estava brincando com o celular e olhei para Gu Shuvan perguntar. O que aconteceu? A professora da disse. Teve um desentendimento com um colega na escola. Vamos até lá. Eu parei o que estava fazendo. Franzi a testa quadro. Gu Shuvan imediatamente passou a responsabilidade. Com certeza, foi outra criança que começou a confusão. Devemos acreditar na Sizi. Quando você não estava. Eu a ensinei direitinho. Gu Shuvan estava assustada. Antes eu a odiava. E ainda menos a Sizi depois do acidente. Ela tem medo de que eu não acredite na Sizi. E tem medo de que eu passe a gostar ainda menos da Sizi. Também tem medo de que eu a culpe por não cuidar bem da Sizi. Eu ri levemente. Gu Shuvan. Sizi é minha filha. Eu certamente confio nela. Olhando o perfil de Gu Shuvan, fiz uma pausa. Eu também acredito. Você ensinou muito bem a Sizi. Após estacionar, Gu Shuvan não disse nada. Apenas segurou minha mão mais firme. Eu silenciosamente critiquei em meu coração. Esta mulher, claramente estava muito emocionada. Mas na aparência estava tão indiferente. Gu Sizi depois que me viu chegando. Ficou claro. Papai com certeza sabe sobre o que aconteceu comigo. Papai já não gostava de mim. Agora com certeza não gosta ainda mais de mim. Eu soltei a mão de Gu Shuvan. Fui diretamente em direção a Gu Sizi. Após perguntar ao professor sobre a situação, eu me inclinei e disse a Jinan, que estava com o rosto machucado. Eu sou o pai da Gu Sizi. Pequeno, qual é o seu nome? Jinan olhou fixamente para o homem bonito à sua frente. Eu chamo. Jinan. Eu sorri e disse. Pequeno Jinan. Foi errado da parte da Sizi ter agido primeiro. O tio a levou para pedir desculpas em seu nome. Mas você não tem sua parte de culpa também? Não deveria também pedir desculpas à colega Gu Sizi? Embora os pais de Ji tenham vindo. Mas a pequena Ji, obviamente, após a conversa com o professor, ela também percebeu seu erro. Ela caminhou lentamente em direção a Gu Sizi. Desculpe. Gu Sizi, eu não deveria ter falado assim com você. Eu peço desculpas a você. Eu te desejo um feliz aniversário. Eu dei uma olhada. Gu Sizi disse relutantemente. Eu também não deveria. Depois de falar, ela virou a cabeça de forma orgulhosa. Acabamos de resolver essa situação. Os pais de Jinan também chegaram. Após entender a situação, eles perceberam que era o erro da própria filha. Pediram desculpas a Sizi. Os pais de Jinan também são figuras proeminentes no mundo dos negócios. Embora não se comparem às famílias Gu e Shi, mas também não são ruins. Após os pais de Jinan pedirem desculpas, eles rapidamente levaram Jinan embora. Antes de sair, Jinan olhou timidamente para Gu Sizi e disse. Ao redor de Gu, os utensílios da NB são tão legais. Depois de falar, ele não olhou mais para Gu Sizi. Seguiu junto com o papai e a mamãe. Gu Sizi só sorriu ao ouvir Jinan elogiando o pai. E eu, ainda me deixaram resolver isso. O pai nunca busca na escola. Com certeza é por causa dela mesma. Então, será que ele não gosta mais dela? Eu não disse nada. Depois de se despedir do professor, com uma mão segurando Gu Shuvan, e com a outra mão puxando Sizi para sair do escritório. Era exatamente a hora da saída. As crianças estavam saindo da sala uma a uma. Muitas pessoas também viram a família de Sizi. Meu Deus! Ao lado de Sizi, será que é o pai dela? Ele é tão bonito.
Eu sempre disse que os olhos de Sisi são os mais bonitos. Então, ela herdou do pai. Eles formam uma família tão harmoniosa. Gu Sisi ouviu os comentários ao seu redor. Extremamente feliz. Disse em voz baixa. Desculpe, papai. Eu não deveria ter agido assim. Eu olhei para Gu Sisi. Perguntei. O que ela disse? Você vai agredi-la? Eu não sei o motivo de Gu Sisi ser assim. O professor também não sabe. Perguntar a Gu Sisi. Ela também não diz. Só sei que Jinan disse coisas desagradáveis. Gu Sisi abaixou a cabeça. Sussurrou. Ela disse que papai não gosta de mim. Disse que você não me quer. Você nunca me leva ou busca da escola. Também nunca me levou para brincar no parque de diversões. Eu e Gu Shuvan ficamos claramente surpresos. Nenhum de nós esperava que fosse por esse motivo. Eu me senti como se tivesse perdido a capacidade de falar. Não sabia o que defender. Porque tudo o que ela disse era verdade. Mas Gu Shuvan se agachou e acariciou a cabeça de Sisi, dizendo: Papai não te odeia. Papai está apenas ocupado com o trabalho. Veja, papai voltou e veio te buscar da escola. Ontem também comemorei seu aniversário. Ponto certo, Sisi, embora ainda seja jovem. Mas ela não é tão ingênua assim. Você sempre diz isso. Quão ocupado papai realmente está? Falando, a voz já estava embargada de choro. Por que o meu pai é tão ocupado? O pai dos outros. Pode levá-los para brincar. Eu ouvia essas palavras. Também só soube agora. Antes achava que a Sisi, sendo tão pequena, não entendia nada. Na verdade, seus sentimentos são tão sensíveis e frágeis. Não estive ao seu lado. Causou-lhe tanto dano. Gu Shuvan franziu a testa. Obviamente, ela não gosta disso. Obviamente, ela não pensa assim. Porque a Sisi começou a se enganar. Tom severo. Gu Sisi. Brigar e ter razão? Gu Sisi foi afetada pelo tom de Gu Shuvan. Não ousa dizer nada. Apenas com os olhos vermelhos. Eu não consegui mais suportar isso. O que vocês dois estão brigando? Gu Shuvan, por que você está tão brava? Ela é minha filha. Eu peguei a Sisi no colo. Seque suas lágrimas. Sisi, seja boa. É culpa do papai. Você quer ir ao parque de diversões? Neste fim de semana, papai vai te acompanhar ao parque de diversões. Tudo bem? Sério? Então, isso significa que você vai ficar em casa esta semana toda? Não vai viajar a trabalho? Gu Shuvan também olhou para mim. A Kian está sempre atuando fora. Ele voltou e não ficou mais de 3 dias e foi embora novamente. Quanto tempo ele vai ficar desta vez? Isso mesmo. Papai tem estado em casa recentemente. Ele pode te buscar na escola todos os dias. Sisi me abraçou feliz pelo pescoço. Ela disse em voz baixa: Papai, me coloca no chão, por favor. Eu sou pesada. Na verdade, Sisi não é gorda. Mas, afinal, era uma criança de 4 anos. Eu ainda sinto um pouco de esforço ao segurá-la. Então eu a coloquei no chão. Ao voltar para casa, Jae-yong estava animado. Ele insistia que eu fosse brincar com os brinquedos. Ele me olhava com expectativa. Eu tomei coragem e disse: Gu Shuvan, eu quero comer a comida que você faz. Você pode cozinhar para mim, por favor? Estou com fome. Gu Shuvan me olhou com ressentimento. Só posso dizer, ok. Antes de sair, fiz um sinal para Gu Si. Gu Sisi encolheu o pescoço. Então, ela me levou para cima. Ela tem uma grande sala de brinquedos. Foi decorada à mão por Gu Shuvan. Dentro há vários brinquedos. E também o quarto de Gu Sisi. Muito legal. Todos os utensílios são feitos com proteção e de qualidade superior. No quarto, ajudei Sisi a terminar a lição de casa. Depois, brinquei com ela um pouco de blocos de montar. Gu Shuvan também já havia preparado a comida. Olhando para a comida na mesa, tudo estava apimentado. Meus olhos brilharam. Ao lado, havia um copo de água com limão em temperatura ambiente. Vendo minha expressão satisfeita, isso fez o coração de Gu Shuvan se aquecer. Aqueles que não esperaram pela minha noite. Agora as estrelas brilham. Depois de comer, Gu Shuvan queria me acompanhar de volta ao quarto. De repente, parou os passos. Ela fingiu que não sabia. Continuou a andar para frente. Gu gritou imediatamente: Pai, você pode me contar uma história? Depois de falar, e acrescentou com uma expressão triste: As crianças de outras famílias têm pais que contam histórias. Eu não consigo suportar a expressão de pena do pequeno. É de derreter o coração. Estava prestes a concordar, mas fui interrompido por Xian Shuvan. Ah, Zan. Você primeiro. Eu conto histórias para ela. Vamos, Sisi. Mamãe vai te contar uma história. Sisi ignorou a expressão levemente séria de Gu Shuvan. Apenas me olhou, com os olhos brilhando. Perguntou com um pouco de expectativa: E o papai? O que você disse na escola ainda vale? Eu não sabia de imediato a que a pequena Sisi se referia. Meu cérebro não reagiu por um momento. Ao ver as estrelas nos olhos de Sisi se apagarem,
Imediatamente percebi. O pequeno estava se referindo à ida ao parque de diversões no fim de semana. Vale. Vou te levar para brincar no parque de diversões. A expressão de Gu Shuvan suavizou. Foi à tarde para que Sisi não chorasse. Apenas para acalmá-la. Não pensei que realmente estaria disposto a ir. A Kian realmente sabe como fazer isso? Depois que tomei banho, vi que Gu Shuvan já havia terminado de se banhar. Trocou de roupa e estava sentada na cama. Sem saber o que estava pensando, eu fui até ela. Como se fosse uma pergunta casual. Que história você contou para ela? Gu Shuvan me abraçou, baixou a cabeça e se aninhou no meu pescoço. E perguntou. É a história da Chapeuzinho Vermelho. E aproveitei para lembrá-la. Que depois das 7 da noite não pode ficar grudada no papai. O tempo da noite é todo dela. A seguir, minhas palavras deixaram Gu Shuvan sem saber o que fazer. Você gosta de comida apimentada? Gu Shuvan ficou paralisada por 2 segundos e então disse. Gosto. Desde que seja algo que você goste. Eu gosto de tudo. É interessante? Você não pode comer apimentado de jeito nenhum. Você comeu apimentado a ponto de ter problemas sérios no estômago por minha causa. Você está louca? Falando nisso, meus olhos já estavam vermelhos. Se não fosse porque eu estava com sede. Fui para a sala antes de tomar banho. E fui tropeçado por uma gaveta que não estava bem fechada. Vi dentro frascos e potes de todos os tamanhos. 3 gavetas cheias. Eu não sabia que a Gu Shuvan não podia comer picante. Olhando para as lágrimas nos meus olhos, Gu Shuvan enxugou as lágrimas do canto dos meus olhos. Está tudo bem, Akian. Comparado ao seu desgosto. O que isso significa? Eu senti uma grande culpa. Eu só quero ser um pouco melhor para Gu Shuvan. Mas essas coisas boas são insignificantes comparadas ao que ela fez. Eu disse chorando. Você pode ser um pouco mais gentil consigo mesma? Essas palavras tocaram profundamente Gu Shuvan. As 2 pessoas se entrelaçaram. Beijou o canto dos meus olhos. Não consegui me conter. E beijou meus lábios novamente. Depois de toda a agitação desta noite, meus lábios já estavam levemente. Eu a abracei apertado em meus braços. Não sei quanto tempo passou. As 2 pessoas foram adormecendo gradualmente. Eu acordei e já era quase meio-dia. Meu corpo estava um pouco dolorido. Mas não é tão desconfortável assim. Deve ser que a Gu Shuvan me deu ontem. Entrei no banheiro. Olhei para mim mesma no espelho. Meu cabelo estava bagunçado. Meu olhar estava confuso e cansado por ter acabado de acordar. Gu Shuvan não estava no quarto. Acho que já é hora de ir para a empresa. A Sisi também foi para a escola. Depois de me arrumar, preparei para que a senhora Shen fizesse o almoço. Então vi a figura ocupada na cozinha. Gu Shuvan cortava os legumes com habilidade. As mãos dela eram muito bonitas. Entrei na cozinha. E falei. Você está aqui? Na empresa? Gu Shuvan se virou e viu que, com as mãos molhadas, não me abraçou. O canto dos lábios dela se curvou levemente. Você ainda está com dor? Respondi sem expressão. Não dói. Mas eu não sei. Minhas orelhas vermelhas já entregaram meu estado. Continuei a fingir e disse. Estou com fome. Quanto tempo mais vai levar? Gu Shuvan pegou um pequeno método. Da panela pequena ao lado. Peguei uma pequena tigela de mingau de milhete. E me entregou. Você não comeu nada de manhã. Primeiro beba um pouco disso para ajudar. Eu peguei. E lancei um olhar fulminante para Gu Shuvan. Por que você não comeu? Você não tem ideia? Eu segurava a tigela pequena e tomava um mingau de colher em colher. Depois de beber 2 vezes, não consegui mais. Eu não gosto dessas coisas doces e sem sabor. Embora Gu Shuvan tenha feito isso muito saboroso, mas não combina com meu gosto. Gu Shuvan conhece minhas manias. Então ela não insistiu. Eu não saí da cozinha. Me encostei na porta, observando Gu Shuvan cozinhar. De repente, senti meu coração sendo preenchido pouco a pouco. Talvez, depois de anos correndo por aí, eu também sinto falta da sensação de estar em casa. Eu hesitei em voltar. Gu Shuvan. Eu decido focar minha atenção no país. Comecei a trabalhar como professor assistente na faculdade de música a. Depois, reduzir o número de viagens de negócios. A mão de Gu Shuvan parou ao cortar os legumes. Em seguida, ela se virou de costas para mim. Sua voz tremia incontrolavelmente. Por quê? É porque ela vai sair em breve. Precisamos nos preparar para sua partida? Eu não percebi o comportamento estranho de Gu Shuvan. Por quê? As apresentações desses últimos anos também têm sido cansativas. Sisi também está crescendo devagar. Eu quero passar um tempo de qualidade com ela. Afinal, ela também é minha filha. Não é? Gu Shuvan soltou um suspiro suave. Ela se virou lentamente para me encarar. Sisi só ficou assim porque foi provocada pelos colegas. Ela não costuma ser tão tola. Eu vou educá-la bem. Você não precisa abrir mão do seu. Eu ainda não terminei de falar.
Mas fui interrompido por minha raiva. Gu Shuvan. Cizi só tem 4 anos. A presença do pai é indispensável. Eu já disse que confio que você vai educar bem a Cizi. Eu não quero que a Cizi se torne um bloco de gelo sem sentimentos. Olhando para a expressão de mágoa da Gu Shuvan após ser repreendida, eu pausei e disse: eu não disse isso ontem à noite? Cuidese um pouco melhor. Se você tiver algum pedido, pode me dizer. Eu vou atender ao seu pedido. Quais são os pedidos da Gu Shuvan? O pedido dela é que eu comece a amá-la aos poucos. Mas eu não consigo. A Gu Shuvan fala muito rápido. Volte para casa antes das 10 horas da noite. Não beba álcool. Quando puder voltar para casa, fique em casa. Eu a olhei com uma expressão brincalhona e disse: tem mais? A Gu Shuvan voltou a ter uma expressão de mágoa. Ela me lançou um olhar rápido. Não desvie o olhar imediatamente. Ela disse em voz baixa: não posso passar muito tempo longe da Cizi. A voz era bem baixa. Eu ainda consegui captar. Um sorriso passou pelos seus olhos. Eu concordo com tudo que você disse. Não é nada demais. A Gu Shuvan me abraçou apertado. Os olhos fechados esconderam suas emoções. Ela acertou. A Kian é durão por fora, mas mole por dentro. Embora Kian não goste de cercar, ele cumprirá suas responsabilidades como pai. Eu não consigo suportar. Almocei com Gu Shuvan. Gu Shuvan foi mandada para a empresa por mim. Depois de tirar uma soneca, não tinha nada para fazer. Então fui para meu estúdio. Eu gosto de música. Meu talento para a música nunca foi escondido desde pequeno. Meu pai e minha mãe, quando eu era muito pequeno, contrataram mestres renomados internacionalmente para me ensinar. Aos 18 anos, com a minha música subindo as nuvens, Xiuai me deu um estúdio que ele havia preparado para mim, como presente de aniversário. Localização: área do estúdio. Funcionários. A decoração estava totalmente de acordo com meu estilo. Fui ao estúdio e fiz uma ronda. Então vi Liu Tian vindo falar. Irmão Qian. O irmão Qin está te procurando. Depois de falar, ele olhou para mim com o rosto vermelho. Adicionalmente, irmão Qian, você deve descansar mais nos próximos dias. Estou cheio de água. Apenas Liu Tian não sabe que assisti novamente. Que tipo de romance confuso. Antes, Liu Tian ainda me recomendou. Que tipo de literatura sem cérebro sobre a esposa mimada do CEO. Eu dormi depois de ler apenas 2 capítulos. Ele me viu sair. Liu Tian pensou. Gunia é apenas Gunia. Tão feroz eu não esperava ir ao escritório de Qin Fei. Qin Fei também disse anormalmente. A batalha está muito intensa. Não é de se admirar que não respondam minhas mensagens. Eu não entendo. Sobre o que vocês estão falando. O que aconteceu entre você e Liu Tian? Qin Fei soltou 2 bufos. Tirou o espelho da gaveta, apontado para o meu pescoço. Embora a gola tenha coberto a maior parte, mas ainda revelou muito. É só olhar para ver como foi intenso. Eu me senti frustrado. Mas na superfície, eu removi a mão de Qin Fei sem mudar de expressão. Vamos falar de coisas sérias. Procurando WG? Qin Fei cantou por 2 vezes. Joguei um pedaço para me divertir. E ainda tão orgulhoso. Eu toquei meu nariz nervosamente. Disse de forma hesitante. Ai ai. Irmãos de sangue sempre ajudam em momentos críticos. Qin Fei e eu somos colegas de faculdade. Diferente de mim e de Jiaxiu. Qin Fei veio de uma pequena cidade pobre e remota. Qin Fei terminou o ensino médio. Em casa, nem se importaram em deixá-lo continuar na faculdade. Qin Fei não quer. Ele escolheu fugir de casa. Chegou à cidade. Ele trabalhou e estudou por conta própria e terminou a faculdade. Ele tem um orgulho muito forte. A ambição e a capacidade de negócios são igualmente altas. Medidas de comportamento. Mas ele sabe lidar bem com isso. Os dois se cruzaram. Foi porque eu ajudei Qin Fei. Depois que eu briguei com Gu Shuvan, fui ao bar beber com Jiaxiu. Encontramos uma rica senhora de meia-idade que estava assediando o garçom. Esse tipo de coisa é comum em situações assim. Ninguém se importou. Porque ninguém se atreve a ofender aquela rica. Eu vi a mão da rica agarrando o garçom de forma inquieta, puxando-o para dentro da cabine. E nos olhos do garçom havia uma determinação obstinada. Ao ver sua obstinação, isso me fez pensar em mim mesmo. Embora eu não estivesse tão mal quanto aquele garçom, eu me sentia muito injustiçado. Naquela época, a pessoa de quem eu gostava foi incriminada e presa. A empresa enfrentou uma crise. Sem alternativas, eu me casei com Gu Shuvan. Então, eu decidi ajudar aquele garçom. O garçom era Qin Fei, que trabalhava e estudava. Depois, eu e Jiaxiu ajudamos Qin Fei, apresentando-lhe muitos empregos bem remunerados e fáceis. Os 3 foram se aproximando aos poucos, até que agora nos tornamos amigos íntimos. Qin Fei franziu a testa e disse. Eu olhei para a suculenta que apareceu de repente na mesa à minha frente. Era verdejante, mas delicada. Eu respondi suavemente. Estava certo.
Essa pessoa é boa em tudo. Mas quando se trata de expor falhas, não hesita. Ele disse, sorrindo. Na verdade, você já sabia. Mas você não vê o caixão e não chora. Não é uma resposta. Eu fiquei inexplicavelmente sem palavras. Não quero dar atenção a ele. Kim Fei continuou a tagarelar sem piedade. Você poderia usar um pouco mais de cérebro. Deixa a rica e bonita de lado, não a procure. Perseguir um amor sem sentido. Agora você vê a realidade claramente. Não consegui me conter e rebati. Eu entendi. Você poderia ficar quieto? Por favor, não diga isso. Eu trato bem a Gu Shuvan. Eu faço o meu melhor para atender a todas as suas exigências, está bom? Eu continuei a acrescentar. Você ainda tem coragem de me criticar. Eu só sou indiferente com Gu Shuvan. Em quantas vezes você não se esqueceu das pessoas depois de vestir as calças? Quantas mulheres de família você não desprezou nos últimos anos? Kim Fei foi pego de surpresa. Estava prestes a retaliar. Não quero mais discutir com ele. Olhando para a mesa. Apenas falei casualmente. Quando você começou a cultivar suculentas nesta mesa, cacto é mais adequado para você. Inesperado. Kim Fei parou de me atacar. Seguindo o que eu disse. Levantou as sobrancelhas. Muita carne muito fofa. Assim que vejo essa expressão, não é simples. Continuou perguntando. Qual mulher te deu isso? Desta vez, tão em cima. Está tudo na mesa de trabalho. Por que você não coloca na cabeça? Então pensei em algo para comer. Não sei quão capaz é essa mulher. Se ela pode te conquistar. Kim Fei estava mexendo naquele vaso de suculentas. Quer me dominar? Esse tipo de mulher ainda não nasceu. Eu olhei para Kim Fei. Um sorriso astuto. Isso não é certeza. Desta vez, acho que você não vai escapar. Brincando com Kim Fei. A mensagem de WeChat de Gu Shuvan chegou. Akian. O que você está fazendo? Eu respondi. Estou no estúdio. Gu Shuvan enviou outra mensagem. Você vem para jantar hoje à noite? Quando você termina? Eu vou te buscar. Eu afastei a cabeça do Kim Fei. Continuei respondendo. Não precisa. Eu vou dirigir de volta mais tarde. E então não olhei mais o que Gu Shuvan enviou. Guarde o celular. Falei para Kim Fei. Viu? Estou checando. Eu vou embora primeiro. Kim Fei me segurou e disse. Não se apresse. Já te vi assim antes. Como? Você está compensando Gu He. Eu suspirei. Um pouco angustiado. Eu também não sei o que aconteceu. Antes eu estava com a cabeça nas nuvens. Agora eu não sei o que fazer. Só pensei em ser um pouco mais gentil com ela. Kim Fei não suportou me ver assim. Ele franziu a testa. Não se sinta tão culpado. Você também não fez nada demais com Gu. Além disso, vocês dois tiveram um filho, certo, querida? Gu Dai realmente é bom para você. Mas isso é algo que ela faz de bom grado. Nem toda dedicação traz retorno. Quanto mais em questões de sentimentos. Mas se esse amor se tornar um fardo pesado para você, é melhor não forçar. Eu sei que Kim Fei se preocupa comigo, mas não consigo deixar de defender Gu Shuvan. Acredita que eu posso gravar isso? Para que Gu Shuvan veja como seus bons funcionários estão sendo desleais. Embora Kim Fei seja meu agente, mas o salário dele realmente é pago pelo Grupo Gu. Depois de me formar na universidade, eu estava prestes a voltar. Gu Shuvan então pediu para Kim Fei ser meu agente. Pensando que isso poderia me deixar mais feliz, Kim Fei rapidamente implorou por clemência. Ele acenou com a mão para eu ir embora rápido. Abri a porta e estava prestes a sair. Ele soltou uma frase casualmente. Xu Xian está aprontando de novo. Tem paparazzi no aeroporto que tiraram suas fotos. Xu Xian voltou há 2 dias e usou a mesma roupa que você. Foi para o Top Trends. Mas foi rapidamente removido. Gu Dai é rápido o suficiente. Eu deixei para Kim Fei uma silhueta. E disse com desdém. É apenas um palhaço. Se ele quer se humilhar, eu não vou impedi-lo. Xu Xian é uma nova estrela na indústria musical nos últimos 2 anos. Ele, assim como eu, se especializa em violino. Embora seu talento musical não se compare ao meu, ele ainda tem alguma habilidade. Por causa de sua aparência atraente, também conseguiu uma grande quantidade de fãs. Eu estava a caminho de casa. Pensei um pouco. Na verdade, as palavras do Kim Fei estão certas e erradas. Embora os sentimentos não possam ser forçados. Mas eu mal interpretei os outros todos esses anos. A culpa ainda deve existir. Eu suspirei involuntariamente. Além disso, a Gu Shuvan é muito boa comigo. Ela é incrivelmente paciente comigo. Ela é tolerante até o limite. Ao voltar para casa, Gu Shuvan já havia preparado o jantar. Mesmo à noite. Eu não tenho o hábito de jantar. Mas Gu Shuvan ainda preparou uma refeição bem farta. Eu olhei para os pratos na mesa. Percebi que entre esses pratos, 2 não tinham pimenta. Mas ainda eram pratos que eu gosto de comer. Apenas não tinham pimenta, só isso. Essa pessoa
Mas assim está bom também. Eu como muito pouco à noite. Bebi um pouco de mingau. Não consegui comer mais nada, nem chá. Então sentei à mesa, observando a Sisi e Gushu vão comerem. Mãe e filha são muito parecidas. A Sisi só se parece comigo nos olhos. Ambos têm um par de olhos de pêssego cheios de emoção. Se ela crescer, vai ser terrível. Observando a Gushu Van comer lentamente. Um par de mãos com articulações bem definidas, brancas e fortes, como bambu verde. Dissipou aquela sensação de distanciamento. Ao contrário, parece ser suave. Eu sempre soube que Gushu Van era bonita. Mas agora percebo que ela fica cada vez mais bonita. Eu sei. Embora Gushu Van seja gentil e paciente comigo, mas ela definitivamente não é uma dama gentil e educada. Os rumores lá fora não são infundados. Ela tem um temperamento sensível e obsessivo. Se ela souber. Eu só comecei a ser gentil com ela depois de saber a verdade. Não sei como ela ficaria louca. Eu abaixei os olhos, para esconder as emoções nos meus olhos. Com calma, peguei um pedaço de lombo. Coloquei na tigela de Gushu Van. Gushu Van hesitou por um momento. E então começou a comer. Aquela velocidade parecia que estava saboreando um banquete. Ao lado, a Sisi viu. Ela piscou os olhos. Empurrou a tigela para frente. Fez um gesto para indicar que também queria. Eu sorri levemente. Peguei as asas de frango com refrigerante. Coloquei na tigela da pequena Sisi. A pequena Sisi então continuou a comer feliz. Depois da refeição, eu fui para o quarto. Embora eu dissesse todos os dias que precisava ser um bom marido e um bom pai, mas eu estava acostumado a ser despreocupado. Não consegui me adaptar a esse papel de imediato. Gushu Van e Gu Sisi também não me pediram para fazer nada. Todos os dias à noite, dar banho na Sisi e contar histórias. Era feito pela Gushu Van e pela tia, revezando-se. Assim, nos últimos dias que voltei, eu ainda não consegui colocar a pequena Sisi para dormir. Não houve contato íntimo. Eu estava conversando no chat com Kim Fei e Jia Xiu, no pequeno grupo de 3 pessoas que desejavam que eu voltasse logo. Estávamos discutindo animadamente. Amanhã é fim de semana. Eu vou levar a Yin para brincar no parque de diversões. Tem algum programa para aquecer a relação pai e filha? Jia Xiu respondeu. Akian. Você vai levar a Sisi para o parque de diversões? Pode sim. Gunian vai ou não? Eu respondi. Esqueci de perguntar a ela. Mas ela deve ir. Afinal, somos apenas nós dois, pai e filha. Eu também estou muito constrangido. Kim Fei apressadamente disse. Ai, ninguém tem vida noturna tão tarde? É realmente entediante em casa. Eu olhei para o celular e continuei. Em qual lugar suave você está se perdendo novamente? Cuidado para não exagerar nos prazeres. Kim Fei retrucou. TSK. Então eu não sou melhor que alguém. Aquela marca ainda não desapareceu, certo? Jia Xiu estava com uma expressão cheia de dúvidas. O que? Fala logo. Como eu não sabia disso? Uau, Gushu Van é realmente incrível. Não é à toa que ela é a mulher do meu irmão. Eu me lembrei daquela noite. O rosto ficou vermelho. Desliguei o celular e fingi que estava dormindo. Então vi Gushu Van parada ao lado da porta. Não sei há quanto tempo estava olhando. Eu limpei a garganta 2 vezes. O que você está fazendo aí parado? Venha rápido. Gushu Van veio até mim. Não consegui me segurar. E dei um beijo na testa dela novamente. Eu olhei para os lados e disse casualmente. No fim de semana, eu prometi ir ao parque de diversões com Sisi. Você vai? Gushu Van veio por outro lado. Me abraçou. Os braços foram se apertando aos poucos. Você quer que eu vá ou não? Claro que eu quero que Gushu Van vá. Eu não tenho experiência nenhuma em cuidar de crianças. Embora Sisi seja muito comportada. Mas eu ainda não consigo. Olhei para Gushu Van com sinceridade. Os lábios de Gushu Van se curvaram para cima. Bom, então eu vou. Ela nunca teve a intenção de deixar nós dois sozinhos. Por que ela quer ir ao parque de diversões comigo? Esse é o lugar onde nos encontramos. Todo fim de semana. O tempo está um pouco quente. Eu usei uma camisa branca. Parecia que a pessoa inteira estava muito jovem. É a roupa combinando de pai e filho que preparei especialmente para este evento. Camiseta branca de Gushu Van. Isso suavizou sua seriedade e frieza no trabalho. Um pouco mais de sensação de menina. Parecia um estudante universitário da escola. Eu secretamente admirei a preferência do criador. Claramente essa pessoa já está quase nos 30. Trocar de roupa. Ainda parece um garoto fresco. Ainda parece um garoto fresco. Sisi olha para sua roupa de pai e filho. Sisi olha para sua roupa de pai e filho. Está muito feliz. Olhou feliz para o pai. E olhou para a mãe, balançando a cabeça. Eu olho para Xiao Xishan com desdém. Esta é a nossa filha, Gushu Van. Como se parece com uma criança doente e boba de uma casa de fazendeiro.
Olho novamente para Gu Shuvan. Desde que acordei esta manhã, meu canto da boca está descascando. Realmente não entendo o que está acontecendo com essas duas. Estão tão felizes por ir a um parque de diversões. Eu os apresso. Pare de ser tão convencido. Vamos rápido. Ela começou a andar com aquelas pernas longas e de madeira. Gu Xuan logo deu grandes passos para acompanhá-la. Pegou minha mão. Nossos dedos entrelaçados. Quando Cici viu essa situação de papai e mamãe. Será que vão me abandonar para brincar sozinhos? As perninhas curtas também estão tentando acompanhar. Papai. Espere, Cici. Gu Shuvan segurou em com firmeza. E trocaram um olhar. A emoção em seus olhos só elas duas entendem. Ontem eu disse para lembrar de descascar. Gu Si lançou um olhar. Fique tranquilo. Mamãe. Garanto que cumprirei a tarefa. Chegamos ao maior parque de diversões da cidade. De manhã, brincamos em algumas atrações simples. Porque a Yin, sendo tão pequena, não consegue aproveitar muitas atrações. Não importa o quão compadecida a Cici esteja. Eu não me deixei abalar. Não adianta você me olhar assim. Não é que eu não deixe você brincar. É que você é muito pequena para isso. Se você quiser brincar, pode. Então sonhe. Ha ha ha. A Cici foi alvo da minha zombaria. Ela se virou e correu para o colo da mamãe. Papai e mamãe estão me fazendo de alvo. Ele ainda ri de mim. Eu não quero mais brincar com ele. Gu Shuvan acariciou a cabeça da Cici. Mas seu olhar estava voltado para mim. Com um sorriso nos olhos, ela disse. O que papai disse está certo. Só percebi isso depois que ouvi. Fiquei um pouco envergonhada. Minhas orelhas ficaram levemente vermelhas. Percebi que estava aqui para acompanhar minha filha em um passeio. No final, tudo é sobre brincar com o que você gosta. Eu acariciei a cabeça da pequena Yin. Disse de forma um pouco artificial. Que tal te levar para brincar com o que você quiser à tarde? À tarde, vou te levar para andar de kart. As crianças gostam disso. Yin piscava com os olhos marejados. Desmascarou sem piedade. Isso é claramente algo que você gosta. Eu franzi a testa. Olhei para Yin com surpresa. Como você sabe disso? Isso é o que eu gosto. Cici lançou um olhar para Gu Shuvan. Disse em voz baixa. Foi a mamãe que me disse. Eu olhei para Gu Shuvan. Não falou. Com uma mão segurando em Yin. Com a outra mão segurando Gu Shushin, caminhamos em direção ao restaurante. Vamos. Vou te levar para comer coisas gostosas. Você não vai deixar de gostar de frango frito, certo? Cici deu uma olhada em mamãe. A Pele percebeu algo. Não. Ela nunca comeu frango frito. Chegamos ao restaurante combinado. Pedi uma grande porção de frango frito com destreza. E também um refrigerante. Gu Shuvan olhou com um pouco de desaprovação. Mas ainda assim não disse nada. Apenas pediu mais alguns aperitivos e água com limão. Esta era a primeira vez que Yin comia frango frito. Seus olhinhos estavam fixos na comida dourada. Estavam um pouco brilhantes. Olhando como eu estava me divertindo ao comer. Cici também não conseguiu esperar e começou a comer. Quando vi aquela expressão de prazer no rosto dela, eu soube que, de fato, o frango frito e o refrigerante. Ninguém consegue resistir à sua tentação, exceto Gu Shuvan. Gu Shuvan queria dizer para Shikian comer menos. Mas ao ver os dois se divertindo tanto ao comer, ela também acabou abrindo a boca. Deixa pra lá. A Lian finalmente concordou em brincar com Cici. Como poderia deixá-lo triste? Mas Gu Shuvan não esperava que. Eu não pedi mais nada depois de terminar aquela porção. Ainda bebeu limonada direitinho. Ainda pediu para Cici comer menos. Eu olhei para Yin. Estendeu novamente suas pequenas patas em direção ao frango frito. Puxou a caixa rapidamente, de forma precisa e implacável para este lado. Xiao Shuai olhou o frango frito se afastando dele. Olhou para mim sem entender. Eu sorri levemente. É verdade que essa coisa é deliciosa. Também é verdade que não é saudável. Crianças deveriam comer menos. À noite, deixa a mamãe preparar algo gostoso para você. A comida que a mamãe faz não é mais gostosa que frango frito? Cici não teve escolha a não ser concordar, chateada. Olhou relutante para o último pedaço de frango frito. Entrou na minha boca. É claro que foi o papai que queria comer. Por que meu papai me prejudica todos os dias? O pior é que a mamãe ainda é cúmplice dele. Olhando a mamãe segurando um lenço. Limpando as mãos do papai suavemente. Um por um. Lentamente. É claro que eu sou a mais nova. Eu é que deveria ser bem cuidado, certo? Indignada, segurava um guardanapo. Ela mesma limpava os cantos da boca e as palmas das mãos. Esta refeição me deixou de bom humor. Depois de comer, eu pedi para Gu Shuvan e Cici me esperarem aqui. Eu fui ao banheiro. Quando saí do banheiro, vi um homem em pé na mesa delas. De costas. Ele tinha um bom corpo. Quem não soubesse poderia pensar que era uma família de 3. Eu fui até lá. Assim que saí da esquina, Gu Shuvan me viu.
Seu olhar me seguia. Ela me observava enquanto eu caminhava em sua direção. Essa cena, Gu Shuvan já havia imaginado muitas vezes. Só realizei neste momento. A pessoa à mesa parecia ter alguma percepção. Afinal, era óbvio que os dois à frente já não estavam pensando nisso, mas sim no que estava atrás deles. Mesmo que já tivessem olhado secretamente várias vezes. Imitei em segredo várias vezes. Mas Xu Xia ainda ficou chocado comigo. Eu cruzei os braços sobre o peito. Com um olhar preguiçoso, olhei para o outro. Eu sei que ele é Xu Xian. Isso conta como nosso primeiro encontro formal. Eu não disse nada. De acordo com minha experiência. Claro que precisamos esperar que o outro inicie a conversa. Xu Xian se curvou levemente, com um sorriso perfeitamente adequado no rosto. Olá, professor Xi. Eu sou Xu Xian. Nós já estivemos no mesmo palco antes. Mas você pode ter esquecido. Eu realmente estive no mesmo palco que ele. Na verdade, foi apenas uma cerimônia de premiação. Mas eu também realmente esqueci. Eu ainda respondi de forma preguiçosa. Olá. Xu Xia não tinha a intenção de ir embora. Continuou perguntando. Professor Xi, você está saindo com Gu Dai e sua filha? Sua filha é realmente adorável. Não esperava que Gunian, que normalmente é muito sério no trabalho, fosse assim em particular. Eu olhei para a pessoa à minha frente, com um olhar mais curioso nos olhos. O sorriso profissional no rosto se tornou um pouco mais vívido. Se não me engano, esta deve ser a primeira vez que Xu Xian vê a cidade de Yishu. Qual é a ligação entre o trabalho dele e Gu Shuvan? Eu disse de forma interessante. Shuvan sempre foi assim. E como você sabe como ela é normalmente? Ou se Shuvan ouvir o que eu a chamei? O coração deu um solavanco. Eu nunca a chamei assim de forma tão íntima. Mesmo que seja apenas uma encenação. Poder ouvir-me chamá-la assim faz meu coração ficar muito feliz. A expressão de Jia Xia não mudou nem um pouco. São apenas rumores externos. Rumores externos nunca devem ser levados a sério. Há quem diga que o professor Shigo não tem um bom relacionamento. O casamento não é um sono, não é? Agora parece que os rumores realmente não podem ser acreditados. Eu comecei a rir. Os rumores definitivamente não podem ser acreditados. Afinal, o Sr. Shu é uma pessoa sensata. Não está mais cedo. Temos atividades à tarde. Preciso me retirar primeiro. Xu Xia mordeu os dentes em silêncio. O que essa fala significa? Diz que ele é uma pessoa sensata. Está dizendo claramente que está sonhando acordado? E ainda diz que vocês têm um bom relacionamento. Todo mundo na cidade acredita nisso. Xu Xian se virou lentamente. Dirigiu o olhar para a mulher ao seu lado. Gu Shuvan já tinha se levantado, puxando o sisi. Xu Xian estava parado ali, observando a família de 3 pessoas sair. Fixo, observando aquela silhueta esguia. Quantas vezes já foi isso? Ele só pode me olhar secretamente enquanto me persegue. Shuvan, eu também gostaria de te chamar assim. Mas, no final, é apenas meu desejo. Antes, eu nem tinha o direito de estar na sua frente. Mas agora eu finalmente estou na sua frente. Mas você nem sabe meu nome. Eu sorrio e te explico. Eu sou aquele garoto que você ajudou há 5 anos. Você deve ter uma pequena lembrança. Mas você se lembra claramente dos pequenos hábitos de X e Qian. Por quê? Não pode ser ele. 10 minutos atrás. Xu Xian estava inicialmente muito impaciente para jantar com um amigo. Mas não esperava encontrar Gu Shuvan aqui. Xu Xian imediatamente arrumou a barra da camisa amassada, esperando ansiosamente para se aproximar dela em breve. Ela ainda se lembra de mim? Mas quando Xu Xian se aproximou cautelosamente da mesa, ele ainda não tinha pensado em como se apresentar. Gu Shuvan, no entanto, franziu levemente a testa, com um tom calmo. Este senhor. O que você deseja? Xu Xian sorriu com o que achava ser seu melhor ângulo. Gu Dai. Eu sou Li Xian. Você se lembra de mim? As sobrancelhas de Gu Shuvan se franziram ainda mais. Ela respondeu retoricamente. Por que eu deveria me lembrar de você? O sorriso que Xu Xian acabará de levantar congelou em seu rosto. Eu sou aquele estudante universitário que você ajudou há 5 anos. Nós nos encontramos uma vez há 5 anos. Eu toco violino. Agora eu alcancei sucesso nos meus estudos. Ele ainda não havia terminado de falar. Já senti os pensamentos da pessoa à sua frente. Já não está mais aqui. Xu Xian deu um sorriso amargo. Em seguida, ajustou o sorriso e se virou. Lembrou-se de 5 anos atrás. Gu Shuvan salvou de uma situação crítica. Ele tinha apenas 18 anos quando leu o livro. Ele foi aceito na academia de música dos seus sonhos. Uma família que já não era rica. Com o acidente do pai, foi ainda mais difícil. O pai ainda estava em coma. A mãe já não estava bem de saúde. Já peguei emprestado de todos os parentes em casa que podíamos pegar. Ele estava realmente sem saída. Decidiu abandonar a escola para trabalhar e ganhar dinheiro.
Precisava desistir da universidade que tanto gostava. Ele realmente não conseguia aceitar isso. Naquele dia, na porta da escola, ele começou a chorar sem se importar com a aparência. Mas o destino gosta de pregar peças nas pessoas. Xu Xia encontrou Gu Shuvan, que o levou para casa, mas o deixou na mão. Gu Shuvan o levou a um restaurante. Em um quente verão, ela pediu para ele uma taça de sorvete de morango. Ajudou a pagar todas as despesas médicas da TBB. Ainda o ajudou a pagar a escola. Ele realmente é muito grato a Gu Shuvan. Xu Xian chorou muito, com o nariz escorrendo. Ao ouvir passos, ele levantou os olhos para ver quem chegava. Atrás dela estava o sol, brilhando intensamente. Desde então, ela se tornou a luz em sua vida. Do outro lado, no meio, houve um pequeno interlúdio chamado Xu Xian. Meu humor, inexplicavelmente, estava um pouco irritado. Assim que houve um confronto direto, eu soube. Ele estava de olho em Gu Shuvan. Talvez tenha sentido a emoção da pessoa ao seu lado. O livro de autoajuda massageou suavemente minha palma. A voz era baixa, mas firme. Akian, ao meu lado só há você. E só haverá você. Eu curvei os lábios em um sorriso. Eu sei. Puxando Gu Shuvan para frente. Continuamos a brincar. Rapidamente jogou esse assunto para o fundo da mente. Observando a figura graciosa no carrossel. Como se estivesse viajando no tempo. Vi há 17 anos atrás. Uma menina vestida de princesa. Minhas pontas dos dedos tremiam. Tirei o celular. Tentei várias vezes. Finalmente capturei aquele momento. Uma mulher em um cavalo de madeira branco. Vestida de forma jovem e divertida. Com as duas mãos segurando a barra. O cabelo solto balançava suavemente ao vento. Seu rosto tinha um sorriso que eu conhecia bem. Ela estava olhando para seu papai. Como se tivesse perdido os sentidos. Puxou a barra da minha roupa. Eu olhei para baixo na direção dela. Seus olhos pareciam estar cheios de tinta. Uma escuridão total. Esperei um momento. Então, aos poucos, voltei a ter clareza. O que aconteceu? Pequena disse lentamente. Sua mamãe está te chamando. Levantei os olhos para olhar. Gu Shuvan ainda estava lá, acenando para mim. Akian, você também vem. É muito divertido. O cavalo de madeira começou a se mover novamente. Gu Shuvan segurou minha mão. Eu virei a cabeça para o chão. Gu Shuvan começou a rir. Eu fiquei deslumbrada por um momento. Não sei como. Também comecei a rir boba. Clique. Cici olhou para os homens e mulheres no celular, vestidos brancos e azuis, com um olhar profundo e carinhoso. Trocaram sorrisos. São feitos um para o outro. Cici segurava o celular, pedindo elogios a Gu Shuvan. Quem diria que Gu Shuvan pegou o celular, olhos fixos na tela, sem piscar, olhando para a pessoa que gostava. Seus olhos estavam cheios de estrelas, brilhando delicadamente. Estava extremamente brilhante. Eu vi Cici com a cabeça baixa e desanimada. Então estendi a mão em direção à cabecinha dela. Dei algumas boas esfregadas para me satisfazer. Hoje nos divertimos tanto. Combinamos de sair às 8. Mas eu acabei querendo ver o show de fogos às 9. Gu Shuvan, naturalmente, concordou comigo. Voltando para a Vila Xingai. Cici voltou para o quarto e brincou um pouco. Gu Shuvan então a levou para tomar banho. Eu estava me sentindo um pouco sedento. Desci e servi um copo de água para beber. Não vi a sombra de Gu Shujia. Então fui para o quarto da Cici. Entrar. Só ouvi o som da água correndo no banheiro. Estava prestes a voltar. Mas meu olhar periférico pegou um caderno na mesa. Embora eu soubesse que não era certo bisbilhotar o diário de uma criança, não consegui resistir à curiosidade. Eu quero. Hoje acompanhei a Cici ao parque de diversões. Ela se divertiu tanto. Com certeza vai se gabar bastante. Mas as letras infantis à minha frente eram de partir o coração. Eu mordi os lábios com força, para não deixar escapar um som. Mas as lágrimas já escorriam involuntariamente. Pidona, você com certeza não sabe. Quando você não estava em casa, mamãe e eu falamos sobre muitas coisas que fizemos. Qual fruta você gosta? Que tipo de prêmio você ganhou? Mamãe sempre que chega aqui, seu olhar fica claramente menos feliz. As histórias de dormir todas as noites nunca são contos de fadas. Mas sim, cada pequena e grande coisa que acontece com você. Eu imagino sua vida com base nessas coisas. Viva e despreocupada. Mamãe não tem essa liberdade. Portanto, não se surpreenda que não temos muito tempo juntos. Mas eu conheço muitos dos seus pequenos hábitos. Papai, você pode parar? Olhe para trás e veja eu e mamãe. Estamos quase não conseguindo te acompanhar. Eu tenho muito medo de você nos deixar assim. Embora a Cici seja muito esperta e tenha uma grande capacidade de aprendizado, ela ainda é apenas uma criança do jardim de infância. Ela ainda não sabe escrever muitas palavras. Só consegue soletrar usando o pinyin. A caligrafia é torta, mas diz isso.
Palavras que partem o coração na SJ. Eu cubro a boca com a mão. Virei várias páginas para frente. Vi o diário anterior. Eu segurei a mão trêmula. Coloquei o diário de volta em seu lugar, restaurando-o ao estado original. Corri para o meu quarto. Corri para o banheiro. Fechei a porta com força. Encostei-me na porta e deslizei lentamente para baixo. Minhas mãos finalmente foram libertadas. As lágrimas caíam em fileiras como pérolas. Ao lembrar das letras desajeitadas que acabei de ver, em um instante, meu coração doeu como se fosse cortado por uma faca. Desculpe. Eu realmente errei. Eu realmente não sabia que, em seus corações, vocês foram tão feridos. E ainda Sisi. Ela só tem 4 anos. Tão jovem, mas com uma sensibilidade incomum. Não é? A mente dela também pode ter algum problema. E a Guchuva? Ela sabe da situação da Sisi agora? Eu olho para mim mesma no espelho. Meus cabelos estão bagunçados. As pontas dos meus olhos estão vermelhas. Lábios pálidos. Eu respirei fundo algumas vezes. Lentamente soltei um suspiro pesado. Não me atrevi a demorar muito. Eu rapidamente lavei o rosto. Voltei para a cama e enterrei a cabeça no cobertor. Fingi que já estava dormindo. Esforcei-me para que meu corpo agitado voltasse a respirar de forma calma. Guchuvan voltou. E me viu enrolada como uma lagarta. Levantei os cantos da boca. Sussurrei suavemente. E a segurei em meus braços. Me deu o cobertor. Com as 2 mãos, segurou minha cintura firmemente. Então lentamente entrei no mundo dos sonhos. Mas eu estava esperando até que Guchuchen respirasse calmamente. Lentamente abri os olhos. Eu olhei para Guchuchen. Pensei em muitas coisas. E refleti sobre meu comportamento nos últimos 4 anos. Deixando Guchuvan de lado por enquanto. Afinal, Sisi é minha filha. Como eu poderia não ter nenhum sentimento por ela? Mas a aparição dela foi um erro. É um produto fora de hora. Uma é a estratégia intencional de Guchuvan. Se não fosse naquele ano. Naquele ano, Guchuvan estava tremendo. E, ao se desmanchar, deixou Sisi com a assinatura de BenQ. E, em troca, a liberdade no futuro. Em não teria vindo a este SJ. Sou eu que sempre estive fugindo. 4 anos não foram apenas por causa do trabalho. Também foi por eu ter diminuído intencionalmente o número de retornos. Fugi intencionalmente do crescimento notável. Eu não sei como enfrentar essa criança. Jia Xiu e Qin Fei trocaram um olhar. Ambos viram nos olhos um do outro. Viram desespero e mudança de coração. Su Fei nunca pensou. Eu, em um mês, bebi assim 2 vezes. Sem me importar. E só me embriaguei. Jia Xiu estava confuso. 2 vezes, 2 vezes. Em um mês. Olhando para Qin Fei, que acenou com a cabeça afirmativamente. Jia Xiu entendeu instantaneamente em seu coração. Jia Xiu estendeu a mão para impedir que eu continuasse a servir o vinho. Apu, você não pode beber mais. O que realmente aconteceu? Ele estava originalmente preparando aulas na escola. Então recebeu uma ligação de Qin Fei, dizendo que me viu bebendo sozinho no bar. Pediu para que ele fosse rapidamente. Qin Fei também disse, sem opções. A Qian é assim mesmo. Ele não gosta de falar sobre as coisas. Ele guarda tudo para si. Se não fosse por eu ter trazido minha irmã mais nova para brincar, não saberia que este jovem senhor estava bebendo sozinho esta noite. Eu ri de mim mesmo. Todos me invejam. Eu costumava ser o grande jovem da família Shi. Agora sou o marido de Guchuvan, a primeira esposa que me ama como a própria vida. Tenho uma filha adorável e inteligente. Eu olhei para o líquido no copo e disse, emocionado. Eu me casei com alguém que não amo. A pessoa que amo me enganou. Estou prestes a esquecer. Eu ainda tenho uma identidade. Qin Fei deu um tapinha nas minhas costas para me confortar. Como eu estive todos esses anos. Ele, claro, vê tudo com clareza. Eu tenho outra identidade. Sou um pai. Sou um pai fracassado. Terminei de falar. Bebi todo o vinho do copo de uma vez. As lágrimas nos meus olhos ainda escorriam descontroladamente. Assim que disse isso, Jia Xiu e Tai Fei, basicamente, já sabia o que estava acontecendo. Jia Xiu suspirou. A criança Z precisa da companhia do pai. Sisi é sensível e vulnerável. Você deve trazê-la aqui para me ver em alguns dias. Jia Xiu é professor de psicologia infantil. Ele realmente entende bem desse assunto. Eu abaixei as pálpebras. Recusei em voz baixa. Sisi é diferente das outras crianças. Ela não aceitará aconselhamento psicológico. Eu acho. Que tal fazermos um teste primeiro? Daqui a alguns dias, você vem à minha casa. Finja ser casual. Não examine o corpo. Como está? Ji Haixi pensou um pouco. Ele acenou com a cabeça. Esse método pode funcionar. Quando Guchuvan chegar, eu já estarei bêbado e dormindo. Quando eu estiver acordado, não deixarei que eles liguem para Guchuvan. Só me atrevi a avisar Yuandai para vir me buscar depois que adormeci. A metade da tigela cobriu meu rosto com o casaco.
escondendo aquela vista tentadora. Ele me ajudou a me levantar com força. Ainda assim, agradeci a Ji Haixi e Qin Fei. Os dois rapidamente acenaram com as mãos. Que piada! O tom da Gu Shidai é. Como eles se atreveriam a aceitar? O assistente Shen rapidamente seguiu seu chefe, olhando para Gu Dai no banco de trás. Ninguém se atreveu a fazer um som. Esta noite, Gu Shuvan tem um compromisso inesperado que não pode recusar. Ela me ligou para informar que talvez voltasse mais tarde esta noite, mas não consegui completar a ligação. Não respondeu nem as mensagens nem o WeChat. Estava prestes a procurar Tai Fei. O telefone dele já estava tocando. Gu Shuvan apressou-se a vir da reunião. O que ela viu foi a minha aparência completamente bêbada. Além de raiva, também estava desapontada. Gu Shuvan sentou-se ao lado da cama, olhando para a pessoa na cama, que dormia profundamente sem preocupações. Ela disse em voz baixa: grande mentiroso. Finalmente chegou o fim de semana. Jiaxiu e Sissi estavam disponíveis. Jiaxiu segurava uma prova. Ele disse para Sissi: pequena Sissi, tio, aqui está uma nova questão de prova. Mas ninguém pode me ajudar a testar. Você gostaria de ajudar o tio com isso? Sissi estava ao lado, brincando com o novo Lego que eu acabei de comprar para ela. Ao ouvir isso, ela olhou para o papai. Eu acariciei a cabecinha da Sissi. En também esfregou a cabeça na minha palma. Eu percebi que Sissi gostava muito desse gesto de eu acariciar sua cabeça. Ajude o tio Ji com isso. Papai e mamãe, da próxima vez vou te levar para comer frango frito. Ao ouvir isso, En rapidamente se levantou, pegou a prova de Jiaxiu e disse em voz alta: eu prometo completar a tarefa. E saiu correndo para o andar de cima, entrando no seu quarto. Jiaxiu começou a rir. Eu vejo a Sissi assim. Não deve haver grandes problemas. Ela ainda confia em você, pelo menos. Eu não respondi. Em vez disso, mudei de assunto. O que você tem feito esta semana? Você está, novamente, ajudando a Lu Qingyin a consertar as coisas. Coisas como sentimentos são mais claras para os observadores. Jiaxi olhou fixamente para o café em suas mãos. Silencioso. Não falar é como concordar. Qin Fei riu levemente. Vocês dois deveriam realmente se harmonizar como em uma peça. Um ama intensamente. Um ser frio, indiferente e sem amor. Eu não me importo com as provocações de Qin Fei. Olhou para Ji Haixi. Ji Haixi. É assim que você não pode viver sem ela? Jiaxiu deu um sorriso amargo. Além dela, quem mais eu poderia amar? Eu cresci junto com Jiaxiu. Sabia que Jiaxiu era teimoso, mas não pensei que ele fosse tão teimoso. Qin Fei ainda não conseguiu controlar seu temperamento explosivo. Todos esses anos. Você deveria ter percebido isso há muito tempo. Ela não gosta de você. Você ainda lida com todos os tipos de problemas. Este famoso de hoje. E aquele jovem universitário de amanhã. Jiaxiu rebateu em voz alta. As mãos estão em movimento. Falso. Aquilo tudo é falso. Ela não gosta de mim. E ela também não gosta de mais ninguém. A voz ficou mais baixa novamente, como se estivesse falando consigo mesma. Talvez, com o tempo, ela pode acabar gostando de mim. Eu e Sufei olhamos para um Jiaxiu assim. Ambos ficaram surpresos por um momento. Eu pensei, será que Gu Shuvan também está como Jiaxiu? Em uma espera sem esperança. Sufei estava com uma expressão de medo. Os homens são muito assustadores. É melhor ser indiferente e sem desejos. Ninguém mais falou. Dê tempo para que o Jiaxiu ajuste suas emoções. Descascando por alguns minutos. En desceu, com a prova pronta na mão, olhando para os três estranhos à sua frente. En cuidadosamente entregou a prova a Jiaxiu. Jiaxiu pegou a prova. Deu uma olhada rápida. Deu um carinho na cabeça de Sissi. Sissi é realmente incrível. Obrigado por ajudar o tio com isso. Na próxima vez, o tio trará algo gostoso para você. Que tal trazer frango frito? Sissi assentiu educadamente. Respondeu educadamente. Obrigada, tio Ji. Olhando para essa criança tão adorável. O coração de Jiaxiu e Qin Fei estava derretendo. Embora eles sejam meus irmãos de ferro, nunca tinham visto Sissi muitas vezes. A razão é que antes eu não era próximo de Sissi. Jiaxiu me disse antes de ir. Ele levaria os resultados do teste para estudar. Quando chegar a hora, me avise pelo telefone. Depois que Jiaxiu e Qin Fei saíram, eu olhei para Sissi empilhando o Lego no sofá. Sissi continuou montando o Lego sem mudar a expressão. De novo olhando com esse olhar. Não sabia o que o papai estava pensando. Quando o mestre Long estava dando banho na Sissi, a pequena Sissi olhou para a mamãe com uma expressão confusa. Mamãe, o que o tio Ji me pediu para fazer afinal? Gu Shuvan pegou o chuveiro e enxagou a espuma do corpo da Sissi. É apenas uma prova comum. Mamãe não te deu a resposta? Pegou uma toalha para secar o corpo da Sissi. Coloque o pijama. Deu um toque em seu rostinho.
Não conte ao papai sobre o que a mamãe fez. Este é um pequeno segredo entre nós. Lembre-se disso. Em estava balançando. Com um entendimento ingênuo, ela acenou com a cabeça. Lucy recebeu a prova e ficou no quarto. Ela não começou a fazer o teste imediatamente como solicitado. Mas sim, secretamente fez uma ligação para a mamãe. Na chamada, estava Gu Shuvan. Ao ver aquele papel na mesa, ficou em silêncio por um bom tempo. Só então disse a si mesmo qual resposta escolher para cada pergunta. Mamãe disse. Seguindo o que ela disse, o papai vai cuidar dela um pouco mais. E, se olhar para si mesma, o tempo vai parecer mais longo. Nos últimos dias, estive esperando notícias de Jia-Xiu. Finalmente, consegui receber uma ligação de Jia-Xiu. Mas ele disse que não conseguia explicar bem pelo celular. Ele pediu para eu ir à escola, para ir ao escritório dele e falar pessoalmente. Eu estava tão ansiosa durante o caminho. Embora a viagem fosse de apenas 20 minutos, parecia que tinha se passado meio século. Jia-Xiu me entregou o relatório de diagnóstico, com uma expressão séria. Ele sempre foi sério e responsável no trabalho. De acordo com um novo teste que Cici fez, a conclusão é que Cici pode estar sofrendo de leve depressão e autismo. Cici parece ser uma criança doente boba, educada e gentil. Seu QI é muito alto, mas por dentro, ela não é tão obediente quanto parece. Você deveria prestar mais atenção. E tem uma coisa que Jia-Xiu não disse. Cici é igual à mãe dela. Eu fechei os olhos por um momento. Meu corpo balançou um pouco. Jia-Xiu rapidamente acrescentou. Não se assuste sozinho. Isto é apenas através de um teste. Para saber mais, devemos fazer um diagnóstico posterior. Isso é apenas leve. Fique tranquilo, eu vou te ajudar. Eu não sei o que dizer. Meu rosto estava pálido. Eu sentia que as palavras eram insuficientes neste momento. É inútil. Este é o meu pecado. Eu deveria pagar por isso. Jia-Xiu ficou ansioso. O que você está dizendo? Shizi-qian, ouça. Eu não permito que você diga isso. Cici também não te culpa. Você deve passar mais tempo com elas, mãe e filha. Eu assenti melancolicamente. Eu preciso fazer algo. Compensar por eles. Esperando Cici na porta da escola. Eu bati com força nas bochechas dentro do carro. Deixe o rosto parecer um pouco mais rosado. Ao descer do carro, acenei para Cici que acabava de sair da escola. Cici correu em direção ao papai com um sorriso. Ela me deu um abraço apertado. A cabecinha dela olhou para trás, como se estivesse procurando algo. E viu uma sombra. Eu olhei para essa Cici tão adorável. Não consigo imaginar que ela sofre de depressão. Eu apertei a bochecha gordinha da Cici. Hoje tem muito dever de casa? Se não for muito, papai pode te levar para brincar, tudo bem? Cici piscou os olhos. Eu terminei todo o meu dever de casa na escola. Se formos brincar, podemos levar a mamãe junto, tudo bem? Eu olhei para Cici e percebi as palavras da Yin e a expressão do movimento que ela fez ao olhar para fora. Comparado à minha companhia sozinha, ela realmente gosta de ter a família toda unida. O que ela admira é aquele calor e sensação de lar. Eu estou levando a Cici até o carro. Vamos à empresa buscar a mamãe depois do trabalho. Depois vamos brincar juntos. Chegou à empresa. Não avisamos a Gu Shuvan com antecedência. Ela está em uma reunião. Ao saber que o genro trouxe a pequena dama, como uma assistente de planta de vaso competente e satisfeita, imediatamente fui lá para puxar o saco. Oh não! Imediatamente fui lá para ajudar. O assistente Shen tinha um sorriso apropriado no rosto. Genro, Ankyu ainda está em reunião. Jin levou a pequena dama para descansar no escritório. Eu vou avisar a Gu Rei imediatamente. Em também vem pouco a Gu. Ela olhou curiosa para a esquerda e para a direita. Ao ver a irmã mais velha, ela ainda piscou os olhos de forma fofa. Alguns secretários ao lado já estavam conquistados pelo charme da Cici. Meu Deus, a pequena dama ainda é tão adorável. Eu balancei a cabeça. Olhei para o relógio. Eram 5 horas da tarde. Ainda não é tarde. Não precisa. Vamos esperar por ela no escritório. Você pode ir se ocupar. O assistente Shen não teve escolha a não ser concordar. Não se pode ignorar o que essa pessoa disse. Mas se o chefe souber que o genro veio e não lhe contou, seu bônus de fim de ano com certeza estará em risco. Por sorte, a reunião já estava chegando ao fim. Eu levei a Cici para dentro do escritório. Eu ainda não tinha assistido a alguns minutos de desenho com a Cici. Gu Shuchen entrou apressadamente. O assistente Shen, atrás, coçou o nariz nervosamente. Ele, claro, também não queria incomodar esse grande chefe. Por que Gu parece ter uma espécie de telepatia? Não disse uma palavra. O olhar se cruzou. Então ele disse tudo. Toda a impaciência foi se acalmando ao ver a pessoa. Duas vozes soaram ao mesmo tempo. Mamãe, Akian. Eu disse, sem saber o que fazer. Qual a pressa? Eu não vou fugir, desaparecer.
ISHWN fez uma careta. Mas eu quero te ver mais cedo. NN percebeu que mamãe não notou sua presença. Mais uma vez, chamou a atenção. Mamãe, papai quer nos levar para brincar. Vamos rápido. Eu tocei 2 vezes. Disse de forma um pouco artificial. Bem, então. Uma nova loja que abriu. Jishi e Kinfi não têm tempo para me acompanhar. Eu vejo que vocês estão bem livres. Vamos juntos, então. ISHWN sorriu. As pupilas escuras brilharam sobrancelhas de estrela e olhos brilhantes. Neste momento, Yang suavizou os contornos da tenda. Como uma bela e encantadora princesa. Eu olhei para essa ISHWN. Pensei e rapidamente falei. Você não vai resolver as coisas? ISHWN lançou um olhar para Shen Teshu, sem mostrar emoção alguma. Shen Teshu também não precisa acompanhar a esposa. Ele está controlando a namorada dele. Deixe as coisas que acontecem a cada momento com o assistente Shen, para que ele não fique cheio de energia e sem ter onde usá-la. O assistente Shen coçou a cabeça, constrangido. Ouça. Isso faz sentido? Eu levei mãe e filha a uma loja de cerâmica. Este é um ateliê artesanal que existe há muito tempo. Não é muito grande. Está decorado de forma muito delicada e confortável. A proprietária é uma garota doce e gentil. Assim que algumas pessoas entraram, a proprietária veio até nós. Essa garota é aluna de Jishi, porque o antigo proprietário ficou doente por causa da idade. Agora ela está assumindo o lugar do avô. A garota me levou para um lugar perto da janela. Ela nos explicou o processo de fazer canecas artesanais. Primeiro, misturamos a argila e moldamos. Secar as gravuras. Em seguida, aplicamos o esmalte. Como SS é mais nova, ela escolheu fazer uma pequena xícara de chá. ISHWN e eu escolhemos fazer canecas de boca larga. Eu achei que isso era simples. E ISHWN só queria ser como eu. Depois, podemos pintar e fazer canecas de casal. São canecas de casal que eles fizeram com as próprias mãos. Eu peguei um pedaço de argila e comecei a moldar. A rápida rotação da base me fez perder o equilíbrio. Maquiagem para modelar. A lama está em um lado a leste e outro a oeste. Após várias tentativas frustradas, eu, irritado, peguei outro pedaço de argila. Olhei para os lados. ISHWN já tinha quase moldado a sua. Suas mãos, com dedos bem definidos, estavam cobertas de barro. Isso trouxe uma sensação de vida cotidiana. A argila em suas mãos. Como se fosse um macaco obediente. Deixe mudar como quiser. Olhei repetidamente para a SS. A pequena xícara de chá já estava formada. Não imaginei que até uma criança de 4 anos faria melhor que eu. Eu imediatamente pensei em desistir. Eu nunca fui uma pessoa paciente. A paciência é reservada para pessoas e coisas que gostamos. Como tocar violino consistentemente por 10 anos. Ao meu lado, ISHWN percebeu minha irritação. Parei a máquina que estava em minhas mãos. Lavei a lama das minhas mãos. Agarrou meu pulso. Sua força é muito grande. Um toque suave assim na borda de cima. Assim já dá. A lama nas mãos realmente se comportava como uma criança obediente. Transformou-se na forma que eu queria. Não sei como. Ou talvez porque a janela estava aberta. O crepúsculo iluminava meu perfil. Minhas orelhas ficaram vermelhas. 1 ou 2 horas já se passaram. Após a fabricação, precisa secar em um lugar fresco por alguns dias. Eu combinei com o dono da loja para voltar em alguns dias. O céu já estava coberto por um manto negro. As estrelas começaram a aparecer aqui e ali. A temperatura à noite caiu. Sem o calor do dia. Uma brisa suave sopra. Senti um leve frescor. Minha mente está extremamente lúcida. De repente, soltei a mão que segurava a de ISHWN. O sorriso de ISHWN, que havia se mantido durante a tarde, lentamente desapareceu. Não disse nada. Apenas segurou minha mão novamente com força. Desta vez, entrelaçamos os dedos. Olhei para o comportamento tão infantil de ISHWN. Continuei a puxar minha mão com dificuldade. Sorri e cutuquei o rosto de ISHWN. A sensação ao toque é boa. Passei meu braço ao redor da cintura de ISHWN. Abraçou-a em seus braços. Gu Shuvan vendo isso. Ela se aconchegou feliz em meus braços. Aqui não está longe da mansão. Olhando para a lua crescente e as estrelas no céu, os dois entrelaçaram os braços. Retornamos sob o luar, preparando-nos para voltar a pé para casa. Esqueci completamente que minha filha ainda estava ao meu lado. Olhando para os pais à frente, completamente alheios. SS suspirou de maneira afetada. Acabar com pais tão cuidadosos. O que mais eu poderia fazer? Acompanhe. Os dois não disseram nada. ISHWN não queria perturbar essa convivência tranquila, duramente conquistada. E eu estava pensando em algumas coisas. Agora a SS está doente. ISHWN e SS não estão cientes.
Eu não sei como contar para ISHWN. ISHWN vai se sentir culpada? Ela vai se culpar por não cuidar bem de SS? Nesse momento, meu estômago começou a roncar. Depois que GX soube do resultado, como eu poderia ter apetite para comer? Meu estômago roncou 2 vezes. Eu rapidamente coloquei as mãos sobre o estômago. Olhei para ISHWN. ISHWN colocou a mão sobre a boca, para conter o riso. Não consegui conter a vergonha e a raiva. O que você está rindo? Estou com fome. Não consigo andar mais. Me ajude a voltar. Enquanto falava, fui me inclinando em direção a Gu Shuvan. Gu Shuvan não teve tempo de reagir. Meu corpo instintivamente colocou as mãos na minha cintura. O coração de Gu Shuvan deu um salto. Tom de voz severo. Você sabe o quão perigoso é isso? E se eu não conseguisse te segurar? E se você caísse? Ao voltar, seus olhos já estavam avermelhados. Sua voz estava um pouco embargada. O que você quer que eu faça? Eu realmente achava que não era nada. Eu não sou uma criança. Não é tão fácil assim cair. Além disso, não é por sua causa que estou aqui? Na verdade, Gu Shuvan já estava no meu coração. Já se tornou meu QI de adversidade. Com ela por perto, eu certamente estarei seguro. Observando Gu Shuvan fazendo tempestade em copo d'água, mas tão emocional. Eu também não me atrevo a discutir com ela. Abracei-a firmemente, admitindo meu erro. Não posso prometer que não farei isso novamente? Não é por você estar aqui? Ao ouvir minha resposta, o coração de ISHWN derreteu de repente. Sua voz ainda tremia levemente de susto. Da próxima vez, não faça isso. Ela não tem medo de nada. Só tem medo que algo aconteça comigo. Em seguida, ela me segurou firmemente e caminhou para frente. SS observava os pais, que estavam rindo e brigando ao mesmo tempo. Não entendia nada sobre o mundo CR. Ao voltar para casa, o mordomo avistou de longe 3 sombras. As silhuetas estavam borradas sob a luz, mas ainda assim, conseguiu reconhecer à primeira vista que eram Gudai e o genro, e também a pequena Sissi. O mordomo rapidamente se aproximou. O ânimo de ISHWN e da pequena SS estava claramente elevado, mas de ISHWN parecia um pouco cansada. Fora isso, estava tudo bem. Vang SH. Vocês podem voltar primeiro. Descansem mais cedo. Delicioso. Vang SH estava ciente de que os outros empregados já tinham terminado o expediente. Gudai não gosta que eles estejam aqui. Gudai gosta de ficar a sós com o genro. Ao chegar ao portão, ISHWN ainda não me soltou. Me ajudou a atravessar o MGY. O cheiro de rosa se espalhou sob o toque da brisa. Atraente, mas não intenso. Me colocou no sofá. Serviu um copo de água morna na mesa. Vou preparar algo para você comer. O que você quer comer? Eu tomei um gole de água. Dei um bocejo preguiçoso. Observei ISHWN correndo de um lado para o outro. Já está tão tarde. Não cause mais problemas. Não está tarde. Em breve. Eu já vou ficar pronto. Você pode brincar um pouco com o celular. Depois de falar, levantou a perna e foi para a cozinha. SS ainda não chega à altura da coxa de ISHWN. Embora ISHWN estivesse me ajudando, mas eu andava muito mais rápido do que ela, com suas pernas curtas. SS se apressou e finalmente alcançou o papai e a mamãe. Agora estava cansada e ofegante. Grudou-se no sofá. Olhou para o papai, que estava relaxado bebendo água. Sintou-me um pouco injustiçado. Porque parece que assim que o papai voltou, a mamãe não consegue mais me ver? Eu não sou mais a sua pequena doce? Por sorte, essa mamãe ainda tem um pouco de coração. Sabia que estava com sede. Serviu especialmente uma tigela de sopa para ela. Guanyan estava deitada no sofá. Pegou a colher e tomou um gole da sopa, com uma expressão de prazer. Obrigada, mamãe. Está realmente deliciosa. Gu Shuvan, neste momento, sente-se um pouco culpada. Ainda bem que a criança não sabe. A sopa que ela estava bebendo era o caldo que sobrou depois que a Kian e ela comeram. Depois de me fartar e me hidratar, meu celular começou a tocar. Olhei para Gu Shuvan. Atendi o telefone. Alô, pai. A voz do outro lado da linha era autoritária, mas não conseguia esconder o carinho. Ao falar com seu próprio filho, sua voz automaticamente se suavizou. Zikian, por que voltou e não ligou para o papai? Onde você está agora? Eu mexo inconscientemente o resto da sopa na tigela, com um tom suave. Esse tom só aparece quando falo com a família. Eu estive ocupado esses dias. Agora estou em casa, acabei de jantar. Seu ingrato. Volte para jantar no fim de semana à noite. NM sente sua falta. Eu também chamei sua irmã, a mãe do Shi, que estava ouvindo ao telefone. Deu uma beliscada na coxa do pai do Shi. Como eu acabei querendo um filho. Velho. Vai me usar como escudo. Ok. Entendi. Vou desligar primeiro, baba.
Depois de falar isso, desliguei o telefone. A mãe do Xi apressou. Como foi? O que você disse? Não se esqueça de fazer com que nosso filho traga nossa neta. O pai do Xi suspirou e disse. Eu ainda não terminei de falar. Ele morreu. A mãe do Xi virou e subiu as escadas. Antes de sair, lançou um olhar para o Xi. Coisa inútil. O pai do GN disse, resignado. A quem eu ofendi? Depois de desligar o telefone. Assim que levantei a cabeça, vi mãe e filha, com expressões brilhantes e cheias de expectativa. Desta vez é diferente. Agora estou sendo bom para ela. Ela pode sentir. ISHWN me lançou um olhar despreocupado. E desviou o olhar novamente. Eu não tenho nada para fazer no fim de semana. Esta semana não estou muito ocupado. SS viu que a mamãe já estava se esforçando. E não queria ficar para trás. Eu também não tenho nada para fazer no fim de semana. Eu fico sem nada para fazer todo fim de semana. Eu entendo que as duas querem voltar para casa comigo. Olhando para a madeira à minha frente. Meu gosto peculiar começou a aparecer. Fingi ser sério. Fim de semana sem nada para fazer. Mamãe não te inscreveu em aulas de reforço ou atividades extracurriculares? Gu Shuvan ficou atordoada ao ouvir isso. Ela realmente não inscreveu SS em aulas de reforço ou atividades extracurriculares. Ela acha que não é necessário. O que importa é que SS esteja feliz. Quando era criança, ela não tinha condições de aprender essas coisas. Também não entendo isso. Mas eu sou diferente. Eu aprendi várias coisas desde pequeno. Música e caligrafia. Sei desenhar e fazer matemática avançada. O que a Gu Shuvan quer dizer? É fácil ver que ela deve achar que eu a estou culpando. Desde que não tenha se inscrito nessas coisas inúteis, está tudo bem. Comigo por perto. Precisa mesmo procurar outro professor? Sisi e Gu Shuvan olharam surpresas. O que isso significa? Eu realmente tenho que ensinar música para Sisi pessoalmente? Sisi estava claramente muito feliz. Papai pode ensinar a si mesma a aprender. Isso significa que papai vai passar mais tempo ao meu lado. Sisi acenou rapidamente com a cabeça e saiu. Ótimo, ótimo. Eu gosto de aprender violino. Eu acaricio a cabeça da Sisi. Estude bem. No fim de semana, vou te levar para a casa dos seus avós. Ok. Eu vou estudar direitinho. Os avós adoram ela. Gu Shuvan estava um pouco ansiosa ao lado. Akian. Eu também. Eu certamente sei o que Gu Shuvan quer dizer. Então não a incomode. Sorriu levemente. Claro que a família toda deve voltar para casa junta. Gu Shuvan ouviu essas palavras. Suspirou aliviada. A família toda. Akian admite isso. Eles são uma família. Sim, olhou para Baba, que estava de bom humor naquele momento. Então me contou o que o professor disse hoje. No sábado, nossa escola organizou um evento para pais e filhos. Você tem tempo para participar? Eu pensei um pouco. Evento para pais e filhos. Parece bom. Eu nunca participei de um evento assim. Tenho tempo sim. Não se preocupe, Baba com certeza irá participar. Gu Shuvan tossiu. Evento para pais e filhos. Deve precisar que Baba e Mama participem juntos, certo? En olhou para Mama. Sim. Mama, você também deve vir. Gu Shuvan respondeu. Baba e Mama com certeza irão na hora. Sisi sentiu que ainda estava um pouco irreal. O maior desejo dela. Assim, foi realizado. Neste tempo, eu já me recuperei bastante. De manhã, depois de levantar e me arrumar, dirigi até a academia de música da Universidade A. O trabalho pode ser adiado, mas não posso deixar de lado. Estacionei o carro e fui direto para o escritório do diretor. Durante todo o caminho, o que chamou a atenção dos alunos. E havia uma garota ousada, com um rosto vermelho, me chamou de sênior e pediu meu WeChat. Eu sorri. Colega, eu não sou seu júnior. O rosto da garota ficou ainda mais vermelho, olhando para mim. Bonito e jovem. Ela ainda achava que eu era um júnior. Isso é. Sênior é sênior. Levantei uma sobrancelha e sorri. Também pode ser. Depois de falar, não dei um olhar para a garota. Saí diretamente. Conversei com o diretor no escritório por um bom tempo, principalmente elogiando como eu sou talentoso desde jovem. Não esquecendo a gratidão pela educação. Não esquecendo de voltar à escola para ensinar. A turma que eu coordeno é a turma de música 1901 e 1902. Cada turma tem 2 aulas por semana. No total, são apenas 4 aulas por semana. É bem fácil. Hoje, por acaso, tenho uma aula. Entrei na sala de aula, olhando para os jovens cheios de vitalidade, cheios de energia. Eu também fui um pouco contagiado. O sangue quente parecia ferver em um instante. Neste momento, sentado entre a multidão, aquela garota branca e chamativa, ao ver quem estava entrando, a surpresa em seus olhos ainda não teve tempo de aparecer. Então, fui rejeitado pelas palavras abaixo. Em seguida, surgiu
Uma admiração deslumbrante e uma tristeza sutil. Eu dei uma olhada nos alunos da sala. Cheia de alunos. Olá a todos. Eu sou o Xin. Sou o professor de vocês neste semestre. Após a apresentação, a plateia, no entanto, não reagiu. Nos segundos seguintes, o ar ficou denso. Os alunos finalmente reagiram e começaram a aplaudir ensurdecedoramente. Fiquei um pouco constrangido. Este grupo de estudantes parece bastante inteligente. Não será que há alguma grande doença? Os alunos estão maravilhados e surpresos. Isso está estampado em seus rostos. Meu Deus! Xin, Yezin, Xdao. É o Xin que eu conheço? Isso é muito legal. Ele é ainda mais bonito do que nas fotos. O professor X está nos dando aula. Não está errado, está? Que sorte a nossa! Eu realmente espero que o professor Wang continue tendo filhos. Melhor ainda, que tenha um time de futebol. Não venda. Aquela garota foi empurrada com força no braço pelo colega. Siki, é o Yezin. Seu ídolo. Seu músico favorito. Um músico que você gosta. Jin disse que não deu atenção à amiga surpresa. Apenas ficou olhando fixamente para a pessoa que estava perto do palco. Talvez realmente haja um destino em tudo isso. Ela estava flertando com alguém pela primeira vez na vida. E, surpreendentemente, era o ídolo que ela sempre admirou. Na primeira vez que o viu hoje, ela sentiu uma sensação de familiaridade. Além disso, ela nunca havia pensado que a pessoa brilhante no palco apareceria aqui. Apareceria na escola dela. Em seguida, eu comecei a dar aula. A empolgação dos alunos era real. Mas logo eles se acalmaram. Eu desci do palco. Geralmente, as famílias que estudam música são ricas ou nobres. Os instrumentos que os alunos usavam eram todos muito caros. E também eram levados para a aula. Nesta aula, o foco era a técnica de tocar violino. Enquanto caminhava, eu corrigi os métodos incorretos dos alunos. Chegando à frente de Jiansiki, a palma da mão de Jiansiki já estava suando de tanto nervosismo. Mas ela ainda conseguiu tocar a peça inteira. Essa música, que eu não queria deixar ir, também é um dos meus grandes sucessos. Eu olhei para a garota à minha frente, que estava com o rosto vermelho de vergonha. Era um pouco engraçado. Qual é o seu nome? Ela ainda levantou os olhos para me olhar. Jiansiki. Eu me chamo Hongsiki. Eu sorri. Toca bem violino. Caloura. E, capturando os sentimentos das garotas. Quando me viu, ainda me chamou de Júnior. Jianki realmente queria voltar uma hora atrás. Dar 2 tapas em si mesmo. Por que está tão simples? Porém, Ezequian também se formou na academia de música A. Ele é o irmão mais velho dela. Agora ainda é o professor dela. O despertar do coração da jovem e o crescimento do amor. Muitas vezes, em um determinado momento, o sino do intervalo tocou. Mas na sala de aula, nenhum aluno se mexeu. Eu lembrei que o tempo de aula já havia acabado. Podem descansar. Um garoto se levantou, um pouco envergonhado. Mas ele já passou a aula inteira. Contendo um pouco a emoção, ele disse: Professor Xi, eu sou seu fã. Você pode me dar um autógrafo? Eu fiquei surpreso. Claro que pode. Na verdade, eu esqueci que eu sou aquele deus do violino. É muito estranho estar aqui. O coração inquieto também pode se acalmar. Aqui estão os olhos puros dos alunos. Esses 2 pequenos campos. Eu sinto que sou apenas um professor de música comum. Acabou de concordar. Em seguida, começaram a surgir sons intermitentes. Eu também quero. Professor Xi, eu também sou seu fã. Também me dá um autógrafo, vai. Tan ficou chocado por um segundo. Como eu não sabia que tinha tantos fãs? Eu não sei. Eu já sou uma lenda na academia de música da Universidade A. Os alunos da academia de música me têm como exemplo. Meus alunos praticam minhas composições com dedicação. Por sorte, esta é uma aula em turma pequena. No total, são menos de 30 pessoas. Caso contrário, meu braço estaria acabado hoje. Olhando os alunos, um a um, pedindo autógrafos e indo embora. Jiansky constantemente se animava. Irmão mais velho, você pode também me dar um autógrafo? Eu ergui a sobrancelha. Por que os outros me chamam de professor Xi? Apenas você me chama de irmão mais velho. Jiansky, é claro, não se atreve a dizer. Por que ela quer ser diferente dos outros? Não foi você quem disse que é meu irmão mais velho? Além disso, você já é meu irmão mais velho. A resposta de Jiansky me deixou sem palavras. Também está certo. Foi ela mesma quem disse que é seu irmão mais velho. Olhei para a menina que estava com papel e caneta. Onde assinar? Jiansky estava um pouco envergonhada. Ela estava apenas com uma camiseta branca. Ela apontou para suas costas. Eu não trouxe papel. Posso assinar aqui? Eu não pensei muito. Muitos fãs querem que seus ídolos assinem suas roupas. Na pele, etc. Assinou rapidamente o nome. Pronto. Não está mais cedo.
Você deve voltar logo. Eu guardei a caneta. Sorri. Jiance, que tinha uma elegância intelectual de universitária, com notas excelentes e uma personalidade alegre. Ela é a flor do campus da escola de música. Mas na minha frente, ela é uma garota boba. Ela ficou nervosa e coçou a cabeça, sorrindo timidamente, quando Lee SHWN chegou. O que vi foi essa cena. A menina sorria como uma flor. O menino ficou com o rosto vermelho de vergonha. Gu Shuvan apertou as mãos, aproximou-se e me abraçou com força. Ele me abraçou bem apertado. É uma declaração dizer que, como demorou tanto? É um tom muito íntimo. Jiance, que olhou para a mulher que entrou de repente, com sobrancelhas como espadas, parecendo tão profunda quanto o mar. Mas quando olhou para o homem ao seu lado, como um lago de ternura. Os alunos estavam me pedindo autógrafos. Então, acabei me atrasando um pouco. Enquanto falava, havia um leve orgulho em seu olhar. Gu Shuvan direcionou seu olhar para aquela garota. Ela era muito bonita e exalava juventude. E ela é tão boba. Ela logo estará na casa dos 30. Será que a Kia não gosta de pessoas mais velhas? Será que ele gosta de jovens? E SHWN se conteve. Faz Jiance que sentir um pouco. Eu sou a esposa de Akian. E SHWN. Jingski parecia que havia acordado de um sonho. Aparentemente esposa do narrador. O atual chefe da família Gu. O marido de ISHWN é Xin. Xin já está casado. A esposa é ISHWN. Jingski acenou e disse olá. Eu sou aluna do professor Shi. Jingski. Eu observei a atmosfera da apresentação entre os dois, que era bem pessoal. Então, tive que intervir. Vamos comer algo. Jingski. Você quer ir junto? Assim que as palavras saíram. Não só Jingski. Até eu senti o ar frio emitido constantemente pela pessoa ao lado. Felizmente, Jingski era perspicaz. Irmão mais velho. Vocês podem ir. Meu colega de quarto ainda está me esperando. Eu vou voltar para o dormitório primeiro. Depois de dizer isso, Jingski pegou sua mochila e saiu correndo da sala de aula. Mas ela podia sentir um olhar fixo em suas costas. Ela imediatamente ficou coberta de suor frio. Porque seu nome estava escrito em outra mulher, escrevendo seu nome. Só de pensar que toquei em outra pessoa, ela quase deseja rasgar a outra pessoa com as mãos. A ponto você quis dizer acenar? Ela não trouxe papel. Apenas assine na roupa dela. E SHWN ouviu minha resposta. Sua expressão ficou ainda mais feia. Sorri para ela. E ainda a convidei para jantar. Agora ainda toquei no corpo dessa mulher. O próximo passo não é levar direto para casa? Pensando nisso, Gu Shuvan não falou mais. Foi direto para o palco. Começou a arrumar minhas coisas. Pegou minha bolsa e saiu. Saiu pela porta. Descobriu que esse homem ingrato não veio atrás de mim. De repente, a raiva se transformou em mágoa. Como uma esposa reclamona. Eu observei a sequência de ações de ISHWN. Pisquei os olhos. E o rapidamente a alcançou. Ai, meu Deus. Isso é ficar bravo. Esperando que eu venha acalmá-la. ISHWN. Espere por mim. Eu não consigo te acompanhar. ISHWN, que ouviu a voz. Não parou os passos. Mas meus passos desaceleraram muito. Eu envolvi o braço da mulher. Meu Deus. Xuan ficou bravo. Hoje é meu primeiro dia conhecendo essa garota. Ela é apenas minha aluna. As pessoas dizem que ela é muito mais jovem que eu. Como isso é possível? Guo Jiao continuou a ser teimosa. Eu não estou bravo. Por que eu estaria bravo? Eu disse com um sorriso. Certo, certo, certo. Você não está bravo. Sem esperar que Gu Shuvan dissesse mais alguma coisa, eu rapidamente tapei a boca dela. Estou quase morrendo de fome. Dar aula realmente consome energia. Vamos comer logo. Gu Shuvan suspirou levemente. Ela retirou a mão dos meus braços e segurou minha mão. Nossos dedos estavam entrelaçados. Ela gosta da sensação de ter os dedos entrelaçados, porque assim ela pode me segurar firme. Na manhã seguinte, eu acordei. Com cuidado, retirei meu braço da palma de Gu Shuvan. Também não sei qual é o problema dela. Dormir ainda precisa segurar a mão. Eu segurei o rosto da ISHWN. Ainda estava com vontade demais. Quando queria continuar com o próximo passo, ISHWN abriu os olhos. Muito lúcido. Ela sorriu e me olhou. Meu rosto instantaneamente ficou vermelho. Essa mulher já estava acordada há muito tempo. Ainda fingia estar dormindo. ISHWN deu um sorriso frio. Ah, não. Já de manhã cedo me provocando. Você não pode apenas acender o fogo e não apagá-lo. Eu imediatamente fui para o banheiro. Eu não esqueci. Aquela noite, meu rosto ficou vermelho e meu coração acelerado. Olhando para mim, que estava fugindo apressadamente. ISHWN sorriu. Em seguida, levantou o cobertor. E também foi rapidamente para o banheiro.
Tomamos banho juntos. Às 10 horas, os dois já estavam prontos. Partimos para o jardim de infância da SS. Ainda bem que ISHWN é compreensiva. Sabe que hoje temos um evento para participar. A pele deixou marcas nos lugares expostos. As crianças já estão na porta da frente, esperando seus pais chegarem. Observando que os pais das outras crianças estão chegando aos poucos. SN abaixa os olhos. Eles disseram que viriam. Seus pais prometeram que não a esqueceriam. Gu SS. Seus pais ainda não chegaram? Gi, após ser corrigido da última vez, se tornou um bom amigo de ISS. Claro, isso é apenas o que Jinan pensa. Ainda não. Gu SS continua olhando para a rua do outro lado. Os carros indo e vindo. Jinan diz sorrindo. Os tios e tias devem estar ocupados com algo. Talvez cheguem logo. Eu vou indo. Minha mãe chegou. Tchau. Sisi ficou ainda mais chateada de repente. Os pais são de outras crianças. Ela não tem nada. Se tivessem dito claramente desde o início que não viriam, ela não estaria tão triste. Mas por que dar esperança e depois deixá-la desapontada? SS ainda estava obstinadamente olhando para a porta. Seus olhos não se viraram, mesmo com a insistência. Ela não queria ser como Changmu. As crianças estavam brincando com os pais. Mas ela só podia se esconder e chorar em silêncio. Justo quando SS estava prestes a desistir. Ao se virar e ir em direção ao seu esconderijo secreto, seu olhar periférico captou uma placa familiar. Em seguida, um homem desceu do carro. Ele contornou o carro e abriu a porta, puxando uma mulher para sair. Gu SS finalmente não conseguiu se conter e correu em direção a eles, como seus invejados colegas de classe. Assim que levantei os olhos, vi. Minha filha estava sozinha na porta. Atrás dela, havia uma professora. Apenas peguei a mão e acenei. O nome ainda não havia sido chamado. E então SS colidiu com ela. Seu corpo foi apertado em um abraço. Ela sentiu uma sensação quente e úmida. Gu SHWN estava olhando para mim, com a cintura presa pelos braços de SS. Franzi a testa. As pessoas viram os ombros tremendo de NN. O que a pele tem a dizer? Eu acariciei a cabeça de SS. O que aconteceu, meu bem? Por que você ainda está chorando? Gu Sisi enterrou a cabeça mais fundo. Ela disse, como se estivesse perguntando. Eu não estou chorando. Foi só o vento que soprou areia nos olhos agora. Eu sorri. É mesmo? Mas hoje parece que não há vento nenhum. A professora também subiu. É a professora que lidou com o incidente da estrutura D da última vez. Olhando, SS disse enquanto estava nos braços do papai. SS esperou por vocês por quase 1 hora. Os pais dos colegas de classe já chegaram. Eu pedi para ela esperar na sala hoje, mas ela não quis. Ela queria esperar por vocês aqui. SS nos braços não conseguia levantar a cabeça. Olhos vermelhos. Eu pensei que vocês tinham esquecido. Eu me agachei. Afaguei o canto dos olhos da SS. O papai prometeu que viria. Como poderia não vir? Tudo culpa da mamãe que se confundiu com o horário e ainda ficou enrolando em casa. E SHWN foi injustamente pega na situação. NN olhou para a mamãe. SS também olhou para a mamãe. Anotou essa conta silenciosamente. No dia seguinte, no fim de semana. Antes, tinha prometido que iria almoçar em casa. Ao meio-dia, Gu SHWN já tinha preparado as coisas para levar. Embora a família Shi não precise de nada. Mas SHWN disse que isso era algo que ela comprou. O significado é diferente. Até a SS acordou bem cedo. Depois de tudo arrumado. A família toda, bem arrumada, foi para a casa dos Shi. Aí ó, a netinha querida. Sentindo falta da vovó. Não estava nem um pouco tímida ou constrangida. Estendi a mão para cumprimentar. Olá, vovô e vovó. Eu sinto tanto a falta de vocês. Estou com saudades de vocês. Vocês não vêm nos visitar. Um pouco de consciência. Veja, a vovó preparou delícias para você. Eu dei uma olhada rápida. Descobri que todos esses lanches são da mesma marca. Ou seja, a SS gosta dos lanches dessa marca. Não deve comprar apenas de uma marca. Eu anotei silenciosamente o nome dessa marca de lanches. Venha. SHWN. Senteze rápido. O pai de Shi chamou Gu SHWN. Seu pai está bem de saúde? As famílias Shi e Gu não têm uma colaboração próxima. Mas, afinal, estão no mesmo círculo. O pai de Shi e o pai de Gu também se conhecem. Naquela época, aconteceu um incidente. Isso também pode ser considerado uma dívida de juventude do pai de Gu. Meu pai está bem. Gu SHWN não volta à casa antiga há muito tempo. Alguém sempre a informa sobre as notícias. Eu percebi que a atenção dos meus pais não se dividia nem um pouco comigo. Só posso falar. Pai e mãe, vocês não vão perguntar nada sobre mim? Eu já estou fora há mais de um mês. A senhora tomou um gole de chá.
Você ainda sabe que está fora há um mês. Você ainda sabe que tem paz. E quando voltou, não nos ligou. Se não fossemos nós a te chamar. Você não está pensando em voltar para jantar, está?